Fala pessoal, estamos aqui reunidos com nossos grandes parceiros da Titânio hoje. Isso aí. Estamos aqui para poder contar histórias, poder contar toda a parte, né, da trajetória dos nossos amigos aqui, tanto Do início da história, né, da Titânio. deles quanto da empresa, né? Isso aí. Todas as histórias aí que a gente vai acompanhando e vamos rir, contar a experiência, Chorar não, né? talvez chorar. Talvez pegar pedido também. Pô. Então, pessoal, eu sou o Matheus, diretor da MBC, estamos com o Christian aqui, nosso gerente de e-commerce. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Temos aqui o Júnior. Boa tarde, pessoal. Diretor Para da mim é Titânio. uma grande honra, uma satisfação enorme Muito estar bom. aqui Boa. com os nossos parceiros da MBC e vamos viver uma experiência bacana aqui nesses próximos 45 minutos do primeiro 45, tempo. uma hora. Eu acho que de repente a gente pode até pensar em fazer uma série, né? Não vai ser uma live, porque a gente tem tanta história para contar. É isso aí. Ah, cara. Tanto do lado é. da MBC quanto do lado da Titânio. Mas não vai pra A gente pode Netflix, montar não, uma né? série Não vai depois. pra Netflix, não, né? Essa série é curta. Uma série curta de pelo menos uns 45, 50 episódios. Episódio de uma hora, né? Eu acho que Mas, é bom, né? Obrigado. Dá. Muito obrigado, Matheus, Christian, Valeu, pelo gente. convite. Nós Tamo que agradecemos junto, pela sua agradece, presença, viu, pela sua Júnior? presença, pela presença do Felipe, porque é um prazer muito grande para nós ter vocês aqui. E um prazer muito grande ter vocês aqui contando a história de vocês para nossos E vamos aproveitar telespectadores. e o Felipe aqui apresentar pra nós, né, Felipe? Se Muito- apresenta aí, É irmão. uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado aí Nós por anos agradecemos. de parceria juntos aí, né? É. Um ajudando o outro, uma via de mão dupla. A gente só tem que agradecer aí por a MBC tá vestindo a camisa da Titânio, né? Colocando Boa. o nome da Titânio na frente aí. E muito obrigado. Vamos lá, vamos contar Vamos a pra história. cima. Legal. Ah, você olha ali, gente, olha lá, só dá Titânio. Só Cê é Titânio. É louco. uma honra ser o primeiro, né? Participar do podcast. Olha aí. Hoje, 27 de Muito março, é isso, legal. né? 27 de março de 2025 aí. Nosso primeiro Fechamento podcast de mês, né, Cris? com um dos Dono maiores é. empresários aí do Brasil, Júnior. Nós viemos e aqui seu hoje para filho Felipe. fechar o nosso mês de março Bem. com chave de ouro. Ô, meu, dá até preocupa isso aí. E essa chave é a chave combinada com a E tracada. depois Pra dessa marcar live, no mesmo, mínimo, né? nós vamos ter que pelo menos subir mais uns 15% do nosso preço, né? Porque Não, não, não. essa live... Não, não. Aí você pesou, pô. Não, vamos ter que acabar aqui agora, gente. Sério. Mas Vamos a alegria é lá. muito grande, pessoal. Faltou faltou nicho aí, né, Cris? pra colocar todos. Faltou. Que é uma Faltou. linha muito grande que vocês estão trazendo. Vamos, Sim. ao longo Estamos do ampliando cada episódio vez aqui, mais a ideia. falar do que vocês estão trazendo, que vocês trouxeram, né? Sim, sim. É isso aí. Conta uma história aí pra nós, Júnior. Sua história aí no início. Aí, como é que foi no início aí da Sua Titânia aí? infância. Foi fácil? Como você progrediu. É, Ah, como e tudo eu iniciou. Vou te falar uma coisa, então nós vamos ter que ficar aqui muito tempo. Bora, estamos aqui para A história é disputar. longa. Seja É, breve. Ah, a eu gente vou- aprende eu- com- eu vou- Aqui nós temos prazer e honra. Vou Deixa eu ver. tentar resumir aí a história da minha infância. Família humilde, né? Meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos. É isso aí. O papai e a mamãe sempre lutando para dar a melhor educação para os filhos. Ali. Uma família muito simples, muito humilde. E eu comecei. A minha infância eu não posso reclamar porque meu pai e minha mãe sempre tentou fazer de tudo pra gente, mas o principal eles nos deram. Que foi a educação, Boa. uma boa educação, princípios, valores, com muita humildade. Ali. Eu acho que Bom. meu pai me ensinou muito a ser humilde e honesto. Meu pai era um homem muito honesto e ele passou isso pra mim, pra minha família. Então, assim, a infância minha, eu comecei logo a trabalhar aos 13 anos de idade. Vendedor? Não, 13 anos de idade eu fazia uns biquinhos, olhava carro no cemitério, vendia flor, vendia vela, fazia de tudo um pouquinho no final de semana. Desenrolar, sabia. Eu voltava para casa. Mais com assim, você, final de não é? semana, né? Vai lá. Porque Qual cidade? Ribeirão Preto. E era mais assim, final de semana e os dias comemorativos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, isso, final de semana. E eu comecei. Olha aí. Aí eu comecei a trabalhar em algumas empresas com 15 anos. Tive apenas um registro na minha carteira. Com 15 anos eu fui trabalhar numa empresa de montagens de móveis de aço. Chamava-se Crochê Móveis. E dos meus 15 aos 18 anos eu trabalhei nessa empresa.
e com uma pessoa que me ensinou a montar móveis de aço. Eu montei muitas farmácias aqui em Morro Agudo, Olha aí, muitos cara. supermercados de aço. E naquela época não tinha uma parafusadeira, não tinha essas ferramentas Tudo que na tem chave hoje. de Era fenda. tudo na mão. Meu, A chave de fenda na mão. Não tinha um trem desse, não. Detalhe, Olha não aí, tinha olha isso. aí. E detalhe, Olha aqui, hein, gente, eu olha lá. trabalhei durante os meus 15 até os meus 18 anos com mudo e surdo. Eu e ele que fazia as montagens. Então, assim, ele me ensinou a fazer esse trabalho. Aí, nos 18 anos, eu recebi uma proposta dessa mesma empresa para mim trabalhar de vendedor na rua. E aí eu fui trabalhar de vendedor de moto, Com 18 anos. com 18 anos, para vender móveis de aço. É aquilo que eu falo, hoje a gente vende ferramenta, vende produtos consumíveis, né? Uhum. E é muito mais fácil. Na época que eu vendia móveis de aço, imagine só, Matheus Christian, eu vim aqui montar a loja de vocês. Imagina. Montei a loja de vocês. Eu sei. Mas eu montei a loja de vocês, eu vendi a loja para vocês. E depois, o que eu vou vender para vocês? Então. Nada. Aí acabou, né? Aí eu tenho Tem que que montar. procurar outro Então, cliente. todo dia, qual que era a estratégia? Todo dia, abrir. batendo na Eu vi o porta. cara construindo uma empresa, Todo montando dia. uma coisa, eu ia lá. Por exemplo, eu vendia cofre de aço pros meus amigos. Pô, me dá uma força. Preciso vender um cofre aqui pra você, tal. O cara comprava o cofre. Quando que eu ia vender outro cofre de aço pra ele? Nossa. Nem pro filho dele, porque Nunca mais, o pai nunca deixa mais. O pai dele deixava, né? Então, assim, Rapaz. vender móveis de aço, vender um cofre é igual vender jazida de cemitério. Não, prospecção. Você vende não uma vez para, só. Uma vez só. Né? Então, assim, não tem Um reposição. ciclo. É, sim. A não ser que você for ampliar a sua loja. Enfim, aí depois dos meus 18 até Você os- falou, pô, tem que mudar. Não, aí não Não teve dá. jeito. Aí eu... Preciso vender consumível. Não. Entendeu? E aí eu de moto na rua, minha mãe preocupada, aí eu recebi 2 propostas para trabalhar. Uma foi na EPIL, Páginas Amarelas, e outra no Banco Real. E eu fiz as 2 entrevistas e passei nas 2 entrevistas. E aí, foi virar banqueiro? Não. E aí eu ia pro banco. Olha Tava aí. tudo certo de eu ir pro banco, trabalhar no banco, tal, Uhum. ar-condicionado, beleza e tal. E Sossegado. na época meu pai... Pouca meta, né? Né? E na época meu pai, ele comprava abrasivos de uma empresa lá em Perto de São Valinhos Paulo, e revendia. pro Basicamente, consumidor final. disco de cortes. Disco de corte. Ele comprava e Todo mundo revendia. entender. Comprava e de revendia. bate, né? Só que meu pai Aham. comprava esse produto porque meu pai trabalhou na Mesbla, trabalhou na Sermatec, trabalhou na Andorinha, Ferramentas, trabalhou em algumas fábricas, trabalhou na Exab. Olha aí. Meu Tinha um pai era um conhecimento, excelente hein? vendedor. Rapaz. Sabia Só uma que aí história, também hein? tava cansado pra caramba. Só que ele comprava esses produtos, ele tinha bons relacionamentos com consumidores finais. Ele comprava e vendia pro consumidor final. Surgiu uma oportunidade nessa fábrica que eles queriam um representante na região. E aí eu tava com 18 para 19 anos. Meu pai falou: não, eu não posso pegar. Meu pai trabalhava na CETERP na época. Eu não posso pegar essa representação. Mas eu vou pôr meu filho. E aí, beleza. Aí começou a jornada. Aí E aí, começou a jornada. cada Aí, um aí foi o negócio. atrás. Aí foi. Aí Aí quando quando começou a ficar bom. Vender seguro. mãe- Vender seguro. A mãe de certo de um lado falando assim, meu filho, banco ar-condicionado, Tinha, gravata, né? terno. Executivo. E aí o pai, não, meu filho, é Sem Brasil, preocupação. você é empresário. É isso Que aí. história, hein? E aí eu fui trabalhar na Cronos. Eu me lembro que eu cheguei lá, na época, com 18 para 19 anos, meninão novo, não conhecia nada. A fábrica, a hora que o gerente me olhou, assim, o outro lá me olhou, ele disse me embaixo. Isso aí não vai Dessa virar- vez, isso aí não vai virar nada, não. Franzino, magrelinho. Não vai virar nada, não. Tá faltando arroz e feijão na menina. E aí, você não sabe o que é um abrasivo. O cara me entregou uma folha de papel sulfite na mão, que era a tabela de preço, e algumas amostras, e a política comercial falou: linha. Rua. Vamos vender. Eu tinha um só vai. Fusquinha na época tal, e comecei a trabalhar, vender. Foi fazendo vender. Ribeirão e região. Ribeirão e região. Ribeirão. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque tinha concorrentes que trabalhavam na revenda gigantescos na época, uma Icaper, uma Iker, que era líder de mercado. E eu não Ia direto, conseguia né? entrar na revenda. E eu comecei a fazer um trabalho. Naquela época não tinha celular. Tava começando o celular. Eu trabalhava com fax, um ficheiro. Eu tenho foto até hoje no Meu fundo da minha Deus. casa. Que história, hein, cara? E aí, eu comecei a pegar as páginas amarelas e ligar nas lojas. Se as lojas Lista souberem, telefônica, se as né? lojas souberem disso, Aí eles o vão segredo, matar eu. da Lista história tá aí, né? telefônica, pô. E eu comecei a ligar pros caras: "Ah, você não tem esse produto?" Ligar nas lojas. E os caras não tinham.
Que eu sabia que não tinha, porque eu já tinha visitado. Já tinha escutado não. Mas aí eu fui persistente. Eu falei, eu preciso entrar. E entrar de que forma? Ligando, perguntando se tinha, voltava pra visitar, pô. Aí eu chegava pro balconista, o balconista falava assim, pô, dono, ô, ligaram aí perguntando desse produto, hein? E começava a colocar pedido. E aí, pra colocar o pedido, tinha um diferencial. Eu comecei a entrar com diferencial aqui na região. Qual que era o diferencial? A maioria das fábricas vendia. O produto vinha de Sorocaba, ou vinha da Sangoban, que é Norton, Carburundo, era muito forte. E o diferencial o que era? Montar a carga e entregar para os clientes um frete CIF. E aí, Esse era o seu e aí que diferencial. começou, e aí que começou a pegada mais difícil. Porque eu comecei a entrar nos clientes, formar carga semanal, às vezes quinzenal. O cara vinha com aqueles 15, 13, 15, 15 da Mercedes lotado. Eu lembro até o nome dele, até hoje, falecidozinho, né? O senhor. Ele parava na minha casa, eu montava na boleia com ele, ia de loja em loja, ele soltava a carga pra mim, e eu na mão ia lá na loja dos caras, descarregava e colocava onde o cara mandava. Olha aí, você tinha quantos anos na época? Tava com 19 anos. Olha aí. Tá, mas pra você vender, acho que você contou uma história que eu não lembro. Você ligava, falou assim, Procurava pô, você não- demanda você não, ali, né? você não tem desse disco, Isso. eu quero o disco tal. Vocês passaram Sim, pelo comprador, pelo cliente, exatamente. consumidor. Isso, foi isso que eu falei. Ensinou o Silvio Santos, velho. Isso. Nós vamos entrar na história. Vai lá, conta lá. Aí. Ele usou estratégia. Não, mas aí eu visitava os caras, né? A Logo em estratégia que ele seguida. usou, na verdade, foi 17 Camargo. Colocava fichinha, né? Não, mas peraí, quem usou a minha estratégia foi ele. Na rádio. Peraí, aí tá ao contrário. Quem usou a minha estratégia foi eles. Porque eles vieram depois de mim. Olha lá. E eu não sei quem contou essa história pra eles, que eu gostaria de saber. Ah, o professor, hein? Ué. Tá doido. Ô, São Eles vieram Francisco, depois de mim, São Matheus. Francisco. Mesma estratégia. Entendeu? né? Não, mas eu não juro. Faça Eu isso. comecei, falei, eu preciso encontrar uma Olha aí, alternativa. Caramba. Mas ao mesmo tempo, E não tinha tecnologia, não tinha nada. não tinha e-mail. Olha aí, Não, telefone fixo. E o telefone fixo. Tinha um telefone fixo naquele tempo. Mas eu acho que o fundamental mesmo foi Deus Lógico. te ter abençoado Mais o esforço, né? Mas assim, a persistência, a resiliência de querer fazer. Porque se você fosse olhar pela concorrência, você não tinha continuado. Não tinha. Pô, não tinha campo, não tinha meio. Não tinha. E aí, logo em seguida, da Cronos, que eu comecei a fazer, fiz um bom trabalho. Tanto é que esse trabalho se perpetuou e hoje eles vendem até hoje. Tive muitas dificuldades dentro da própria fábrica, porque teve uma época que eles trocaram a resina do produto e aonde eu vendia. E aí eu comecei a expandir a região, né? Saía de Ribeirão, ia até Franca, Barretos, Araraquara, um pouquinho ali perto de São José do Rio Preto. Nossa, Pelo menos Mas um bem. ponto de venda em Mas cada aí eu comecei a ter cidade, né? muito problema, porque eu vendia 10 discos, voltava 30. Mas mesmo assim eu fui persistente, a fábrica resolveu o problema. Por isso que eu Legal. falo, o problema existe Aham. nas nossas vidas, Tem que resolver, nos nossos né? negócios. Todo Tem que dia, procurar né? É resolver. resolvido. Precisa achar a solução, né? Então isso isso aí foi um pedacinho. Depois, junto com a Cronos, eu comecei a fazer um bom trabalho e comecei a aparecer, né? E aí várias outras empresas do segmento, como uma Denver Eletrodos também perpetuou, que tá até hoje no mercado na região pelo trabalho que eu fiz. Eu lembro até Muito hoje, conceituada, né? eu tava na minha casa, eu tinha acabado de descarregar uma carreta de abrasivo. Naquela época não tinha empilhadeira. Era tudo na mão. Na garagem de casa tinha Aí uns sofre, pallets hein? assim, na garagem Não, de imagine casa. só, Parava Matheus, um carro de um lado, um carro um do caminhão outro, parar e o aqui veio. na porta. Imagina o caminhão parar aqui na porta, agora, lotado, lonado. Então eu e o motorista, não tinha chapa, não tinha ninguém. Porque não tinha condições também. Eu precisava daquele dinheiro da minha comissão. Sim. Aham. E aí o Christian falava assim pra mim, não, pode pegar o disco. E aí você vai reto aqui, ó, vira direita, vai reto mais uns 30 metros, vira esquerda, coloca lá naquela prateleira do fundo. Eu tinha que fazer isso. Ele colocava o disco, eu punha no carrinho e levava lá. E aí o que acontece? Por isso que eu falo que na vida nada você consegue sem sacrifício. Tem que ter Nada. Junto com esse trabalho começou a aparecer. E aí um diretor da Gerdau, olha só, me indicou. E esse diretor, ele não me conhecia, mas ele conhecia o meu trabalho porque era um trabalho que eu fazia bem feito no ferro e aço. Sim.
Porque o ferro e aço naquela época vendia só aço. Ele não vendia acessório. E eu comecei a entrar com o abrasivo no ferro e aço, dando ferramenta para ele vender para o consumidor final, para agregar no valor dele do aço, para a margem de lucro dele aumentar. Porque o aço ele trabalhava com uma margem de 30, 25, e o abrasivo ia lá para 40, 50. O cara acabava Ele levava mais mais no do cara. acessório do que no Mais. próprio aço. Melhorar o resultado. Aham. Isso. Muito bom. E aí esse diretor me indicou, da Gerdau, indicou para um ex-diretor dele, que foi trabalhar na fábrica mineira de eletrodos e soldas Denver, hoje uma das maiores do Brasil. Grande, hein? Grande. Em qualquer E indústria. aí eu lembro até hoje, esse cara tinha tirado um Tempra, e eu achava o Tempra, lembra do Tempra? Da Fiat Prata, com aquelas faixinhas douradinhas. Carrão, hein? E o Nossa. cara chegou na porta da minha casa, eu morava ali onde o Felipe tá morando hoje, lá ali na Nova Primeira Ribeirão. casa que o homem construiu. É, Ah, o cara me para um carro no meio da rua, de terno e gravata, aperta o interfone na minha casa, eu tava deitado no sofá. Eu tava Acabou de morto. almoçar? né? Não, eu tava morto. Eu tinha acabado de descarregar uma carreta de abrasivo num braço. Calça jeans, tudo rasgado e botina. E sem camisa. Na hora que tocou no interfone, você falou, não, mais trabalho? Não, mais tocou o trabalho. interfone. outro caminhão chegou aí. Meu Deus. Agora é eletrodo. Aí eu não aguento. Tocou o interfone. O cara falou aqui que é a casa do Júnior. Minha mulher atendeu. Falou, eu queria falar com ele. Ele falou, é pra você. Aí eu fui lá, abri o portão. Ele falou, você quer o Júnior? Eu falei, olhei pra aquele homem, né, de terno e gravata, montando. Falei que é um mestre meu. Eu falei com ele ontem. Hoje ele compra meu. Grande vendedor. né? É. Ele falou, você quer o Júnior? Eu falei, sou. Ele falou, então tá bom. Foi lá no carro no meio da rua Tempra. Eu olhei pra aquele homem, falei, o que esse homem tá arrumando? Abri o porta-malas, foi lá, peguei uma lata de eletrodo. Falou, vê o que você acha desse material aqui, eu quero que você vende isso aqui pra mim. Eu não sabia nada. Caramba. Peguei a lata de eletrodo, abri ela com aquelas latas de abrir, lata de... Cortador de abrir lá. É. Peguei esse eletrodo, fui pegando de quilim, levando nas lojas que eu já vendia. Só alegria depois. Olha, Aí, Caramba, rapaz. Aí foi que nem água. aí depois. foi lindo. Aí você olhou e falou, caramba, tô ficando Desenvolveu famoso. trabalho. Quero Não, ir pra aí- minha Os casa. caras estão vindo atrás. É, não. Tá vindo falar. Aí começou a vir uma outra. Aí foi agregando as Aí fases. foi legal, aí foi. Que Só legal. que assim, muito trabalho, né? Muito Porque aí até os meus. Quando eu já tinha 22 anos, mais ou menos, já tava com umas 4 representadas. Olha aí, velho, novo, hein? Mas eu ia viajar Vamos aprender, e. né, Matheus? Rapaz. E aí Me vem ela- a pena do dia, né? É. Mas foi dolorido, foi dolorido. Foi dolorido. Eu já tinha nascido já. É. Ele Eu lembro que eu pegava O um. Felipão tá comendo picanha já na época. aí. É, Mas nessa época aí, eu com de 21 para 22 anos de Fusca, eu ia pra Uberaba, Uberlândia, dormia dentro do Fusca. Olha aí. Comia um pãozinho com mortadela. Você tem uma história com o Fusca aqui em Morragu também, né? Meu pai. Seu pai? Meu pai. o Fusca dele tá aqui. Ele vendeu pro Vendeu cara pra um daqui. cara Ah, daqui, é? o cara me achou no Instagram e me mandou as fotos do Fusca que ele reformou. E Você deu tá pro- brincando. Deu pro Não. filho dele de 16 anos Tinha pro que ter menino ficado de aprender a relíquia. dirigir. Falei, cara, me vende esse Fusca de volta, Olha, pô. relíquia, velho. Ele a história. Me vende, eu ia colocar ele lá na empresa. Nem tem que colocar com exposição lá. Então, Foi o começo de foi tudo. mais ou menos assim. Ô, legal, E aí Juninho. depois o Muito negócio foi bom. acontecendo. Show. Depois a gente vai chegar no momento, né? Vamos. Com a chegar. criação da marca e tudo mais. Mas a gente fica muito feliz por você ter se aberto com a gente aí. Imagina, eu Rapaz. faço questão disso. Eu Que acho que história. Pô, que é uma história. história hein? Tem que bacana. compartilhar. Ensinou o Zezé de Camargo, velho. Tem muito, Ah, O Zezé só cantava. tem muito detalhe no meio, né, Matheus? Que a gente não vai lembrando também. não, né? sim, Tem realmente. muita coisa bacana. Sim. Na verdade, eu comecei até a fazer uma biografia minha aí, mas eu não tenho tempo. Mas eu quero ainda deixar Vamos isso. terminar isso aí. Você Eu quer quero deixar um deixar livro aí? Quero, eu Boa. quero. Muito bom. Vai servir pra muita gente de exemplo quero. aí. Acho que essa história tem que ser perpetuada para outras pessoas aí. Com certeza. É isso aí. Não tem. Experiência Cara, de vida. se igual- eu for contar nos detalhes o que eu passei dos meus 13 até 30, você é louco. Ô, Júnior, Quando eu tem- casei, não tem- tinha água pra tomar na minha casa. Olha aí. Tem muita gente babada. Tá gravando né, já? cara? Moleque. Vamos lá, vamos seguir que tá show aqui. Tá Tá bom, show, tá tá bom. chique. Vamos começar com o Filipão agora? Vamos. Filipão, Matheus, conta a depois história na aí. parte disso aqui, pra cada um isso aqui, rapidão. Não, vamos seguir. Vamos seguir pelo histórico mesmo. Ah, é? Sim. Então, beleza. Vocês estão me pegando de surpresa. Porque Não. vocês não falam nada. Assim que é gostoso. Aí, lê o roteiro inteiro. Você depois? Eu não... Mas assim que é gostoso, né, Luiz? Tô trocando ideia, né, irmão? É, ué. Fechou.
Fica Mas mais, fica Fica mais espontâneo, fica muito espontâneo. Sim, sim. É. E aí, Filipão, conta a tua história pra nós aí agora. Bom, Com quantos anos você começou lá? eu comecei Começou a como trabalhar com vendedor? meu pai na média de uns 15, 16 anos, foi isso? Foi, né? É, mais ou menos. Até um pouco antes, Um né? pouco antes, mas eu acompanhei todo o Toda a trabalho, trajetória da história. toda a trajetória dele. As Porque teve que fábricas. falar também, né, Júnior? Falou assim, ó, vai trabalhar, moleque. Sai daqui, Você fez televisão, jogando videogame, moleque? jogando videogame. Não, pelo amor de Deus, vamos pra empresa, vamos trabalhar. Sempre me incentivou a Eu trabalhar. tenho uma lembrança do Felipe na garagem da minha casa. Em cima Cara. daquela moto que você comprou. E o meu estoque de abrasivo ficava na garagem da minha casa. E ele ficava subindo nessas caixas de subindo disco. nas caixas de Nossa, TV. cara. Só que não tinha. Meu, imagina uma pilha de disco desse tamanho e ele pequenininho. Rapaz. Você é louco. Quebrava a Loucura, perna, braço e Meu tudo Deus. mais. Eu Aí lembro chegava dessa. o caminhão, eu subia em cima do caminhão. Subia ficava na caixa, seu pai subia em cima descarregando da a caixa, seu pai- Moleque de tudo, né? Moleque de tudo. Mas Bom, isso que vai trazendo vivência também, né? Até pra Sim. nós, eu com meu pai, você com o até nas brincadeiras da rua, assim, eu fingia que eu tava vendendo também igual ele. Vendendo Olha aí. disco de corte. Olha aí. A gente vê o exemplo e quer seguir o exemplo, né? Sim. Aí, Muito com 18 anos, eu tirei a minha carta, né? E fui fazer minha graduação de administração. Só que eu não consegui, eu tranquei a faculdade, porque eu tava trabalhando também. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. É pesado, hein? Isso. Aí, com 2 anos e meio de faculdade, eu falei, não, vou dedicar meu tempo ao trabalho, que eu acho que é o que vai me trazer dignidade. Então, comecei a grudar mais no trabalho com meu pai. Aham. Comecei na logística, claro, ajudando ele no estoque. Logo que eu Pegando tirei- peso. Pegando peso, descarregando. Na época não tinha empilhadeira, né? E logo depois que ele mudou o escritório dele, que era na nossa casa, ele passou para um salão que era na mesma rua, só que numa esquina. E também não tinha empilhadeira, era só um menino que trabalhava no estoque, No braço no mesmo. braço. Meu pai lá em cima na sala, com uma secretária, Vendendo. e o rapaz no estoque e eu ajudando o menino no estoque. Tem fotos aí? disso aí, Júnior? Tem. Tem? Nessa época, o que que acontece? Nessa época eu estava representando algumas fábricas e tinha uma dessas fábricas que estava com muita dificuldade de colocar o produto aqui na região. Sempre você foi dessa linha, né? De Sim. a Brasil. E aí Sempre essa da industrial. fábrica falou assim, Júnior, nós estamos com muita dificuldade porque a fábrica era muito longe, o frete era muito caro. Ela falou assim, vamos fazer um negócio? Eu coloco o material aqui e você distribui nos pequenos para mim. E na época nós tínhamos o Silvio como nosso vendedor. Sim, né? sim. Ficou muito E ele tempo, começou a 15 anos fazer de esse trabalho vendedor pra gente, entendeu? Então nessa época eu já tava saindo um pouco da representação e já indo um pouco pra distribuição. E era onde o Felipe falou assim, pô, peraí, você pode pensar, pô, meu cara é representante em estoque? Ou seja, você Na já fez verdade, aprender de tudo um pouco essas pra chegar a uma próprias- situação. Sim. Essas Atender- próprias entenderam fábricas... todo o processo. De representante, ele foi passando para pequeno Isso. distribuidor. Olha aí que legal. Foi começando a distribuir Foi algo natural. nas que foi acontecendo. revendas. Foi Ou porque seja, aprender tinha essa todo- dificuldade. Que o pessoal não O contexto pegava e você do tinha que negócio. armazenar pra eles. chegar Né? onde Pra tá, facilitar né? a distribuição depois. Muitos clientes pequenos entenderam. Que você era o estoque. Sim. Outros começaram a enxergar de outra forma. Achando que nós estávamos concorrendo com eles. Entendeu? Então aí começou a gerar Fecharam um as pouco portas de pro meu conflito. pai, né? Começou a gerar um pouco de conflito, mas para a fábrica, o que importaria era que eu estava colocando o produto dele no mercado e pulverizando a marca. E Que era a estratégia, entendeu? E que é a nossa estratégia hoje de pulverizar a marca. E que você sempre teve sua política, né? Sim. Independente do que fosse, você sempre teve sua política de vender para grandes parceiros, Sim, né? sim. Pra esse parceiro distribuir a marca. Porque o que acontece? O que acontece? Como que eu vejo o mercado e como que eu vejo o negócio? Eu acho que todo mundo tem direito. O sol nasceu para todo mundo. Se você tem uma loja hoje com poder de compra e você pode me comprar uma carreta de determinado produto, o Christian amanhã também pode ter essa mesma Claro. oportunidade. Isso aí. E aí o Christian não tem o mesmo poder que você tem. Mas ele tem o direito. Total. E aí, se eu não vendesse para o Christian, o meu concorrente iria vender. E eu mostrei isso para a fábrica. Eu falei assim, olha, o Christian precisa comprar. Se nós não vendermos para o Christian, Alguém vai ele vender. vai comprar de Ele vai alguém. comprar. O que é Comprar melhor também. para nós? Vamos colocar o material aqui. Se o Christian quiser comprar acima do faturamento que seria na época R$ 1.500, eu vendia para ele dentro da política. Ele não ia ter a mesma condição sua. Mas ele ia ter o direito.
Que eu acho que isso é bacana. Sim. Muito legal. Entendeu? A mesma oportunidade que você teve, Exatamente. você quis passar para o outro. Exatamente. Aí vai. Porque ele não nasceu grande. Ninguém nasceu andando aqui. Então eu acho que todo mundo tem o direito, pelo menos, de começar e de claro. tentar. Isso Você é não um- nasceu grande. Seu pai não nasceu grande, a Titânio não nasceu grande. Nós construímos isso. É isso aí. E para construir isso, você tem que começar. E aí você precisa de uma oportunidade. Eu ajudei, se eu falo com propriedade, me arrepia. Eu ajudei muitos lojistas. Muitos lojistas estão em pé hoje, em Ribeirão Preto e na região, porque eu, Júnior, ajudei. Muitos. Deu oportunidade. Eu tenho os nomes gravados na minha cabeça. Das empresas hoje De que cor e salteado. constituíram famílias que prosperaram e que não tinha crédito nenhum, não tinha dinheiro nenhum, e o Júnior foi lá e acreditou, e hoje essas empresas estão grandes. Isso para mim é um orgulho. Caramba. É um orgulho para mim. Até Independente se o cara hoje gosta de mim ou compra de mim. Mas eu tenho certeza absoluta Deixou o seu legado, né? que não, Deixou que a eu marca, ponho a minha né? cabeça no travesseiro e deito feliz. Porque eu acho tão gostoso quando você faz um trabalho com determinada loja, determinado cliente. Cara, eu tenho o José Roberto da Madriza. Eu espero que o Zé esteja bem, ele deve estar com quase 90 anos. Cara, ele ia na minha casa com a saveirinho dele, carregava 2 caixinhas de disco, meia dúzia de caixinha de óculos, uma latinha de eletrodo. Hoje ele tem um império. É lindo isso. E assim como outros. E eu fico feliz de ver essas lojas Inclusive, bem. o trabalho do empreendedor transforma vidas, né? É, não. Transforma vidas, porque é uma Fazer- cadeia, né? Fazer o próximo prosperar, né? Isso é muito Desculpa, interessante. Felipe, eu te cortei aí, você tava contando coisa, mas eu acho tão bacana essa parte de ter ajudado. já emendando aí já, né? Nós mesmos na IPC, né, ô, Matheus? Sim, claro. Nós começamos da Titânio comprar ali disco, né? E pouca coisa. Disquinho de coisa, corte era o que nós coisa. comprávamos, né? Hoje, graças a Deus, A nós compramos aí confiança. basicamente a linha toda aí. Né? Mas também quando a gente começou a atender Luz de vocês, eu acho que a qualidade. gente tinha em linha, em média, uns 250, 300 SKUs, né? E agora? A gente, Hoje- graças a Deus, hoje em estoque, a gente tem mais de 1.300 Olha aí. SKUs. 1.300 SKU. Vamos explicar pra turma depois, 4 né? vezes O mais. que é esses SKUs, né? É, uma Muita explicação gente, aqui. né? que O que que é? Não, vamos chegar, gente. Calma aí. Vamos continuar lá. Saí da logística, né? Trabalhei anos na logística ali, ajudando a separar pedido, conferir. Na própria entrega também. A gente tinha pouco motorista, não trabalhava com muita transportadora ainda, eu ajudava na entrega na, Você não, na, começou, na região. você não começou dentro de uma salinha Ar-condicionado. ar-condicionado, não, né, Felipe? Não. Foi no ralo mesmo. Foi. Legal. Não. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um certo dom para vendas, cara. Legal. Para vendas. Eu gostava de oferecer o produto, às vezes mostrar, dar preço, Conversar, bater um papo. bater um tal, papo, tomar um discutir café com o preço. cliente, discutir. Às vezes eu não ia só entregar. Eu conversava com o dono da loja, perguntava se ele estava satisfeito com o produto, Boa. com o atendimento. Porque foi entrando mais vendedores durante os anos, né? E aí a gente você tem que ficar preocupado como que a gente está atendendo o nosso cliente hoje em dia, Claro, bicho. com a satisfação dele. Se o produto também Se está o atendendo produto ele, está né? atendendo bem ele, se ele Legal. precisa de mais algum produto da linha. Então a gente sempre tem essa preocupação com o cliente que vai oferecer o nosso produto para o consumidor final. E aí ele colocou eu para viajar. O primeiro vendedor que ele contratou, que era o Silvio. Eu nunca vou esquecer. Eu viajava a semana toda com ele, ficava a semana fora e fui aprendendo. O Silvio, ele era... Silvio era vendedor Vendedor. CLT nosso. Boa. Você já foi também pegando ali uns macetes com o cara. Meu pai colocava eu para ir viajar com ele. Legal. Vai viajar, pra você aprender. E era um senhor com muita sabedoria. E que os clientes gostavam dele. Ê, Silvio, sendo lembrado aqui hoje, Silvio Riso. MBC É. Cat. Sempre Esse, ó. Silvio. E eu nunca vou me esquecer, cara. Todo dia, na hora do almoço, era 1 ou 2 cervejas de 600ml. Olha aí. Não, Destravava o homem, né? Ele vai tomar uma cerveja agora na hora do almoço, não pode trabalhar depois. E não é que ele escovava o dente e vendia bem depois? Escovava o dente. Relaxava. Não, pelo menos escovava o dente, né, cara? Um chicletinho aí, porque, Igual o bafão cara, lá vai de tomar uma cerveja e vai visitar cliente, não combina, né? Um bafão, né? Não Pô. dá certo pro cliente. E aí... Ele podia tomar até uma. Até-
importante era mandar os pedidos. Mandar os pedidos. Na época não tinha sistema nem nada, era tudo talão de pedido. Meu pai mandava imprimir na gráfica, talão de pedido. Era tudo tudo na unha mão. mesmo. Talão de pedido com carbono. Você tirava o Meu pedido na Deus. frente do cliente, entregava uma via pra ele e ficava com uma. Eu lembro dessa época aí, ó. É, Cabelo pô. grisalho aqui, ó. Lembro disso aí. Matheus Tá. lembra não. Talão de pedido e carbono. Eu nem talão de pedido não tinha, talão de pedido, era papel mesmo. Caderno. Caderninho montado e mesmo. tal. Até no guardanapo tirava pedido, Júnior. Eu tenho um talão de pedido guardado até E no hoje. restaurante. Pra contar o estoque naquele tempo, hein? Ixi, Nossa, Meu Deus do e, céu. nossa, loucura. Em si, a gente só. Hoje com o computador já não é fácil. Então. Sistema não é fácil, Sim, imagina. pois é. Mano, mas na época tinha 10 itens, 15 itens. É, verdade. sim, tá bem. Que legal. Que legal. Oh, e sobre a marca Titânio, como que ela surgiu? De onde que veio o nome? Qual cidade que vocês começaram? Então, a Por que marca- surgiu a marca Não Titânio? é bonito, hein? Forte, hein? Não, então, porque Titânio. Combina Ferramenta totalmente do com a Brasil. ferramenta, porque é um aço nobre, né? Titânio, se você pegar um aço nobre. Então, na verdade, é titanio, né? O metal. o metal é sim, titânio. Aham. É um metal leve, forte, né? Cor, assim, uma cor meio prata, né? E muito resistente. Os mais E um resistentes. dia eu tava numa fábrica e a gente começou a falar desse metal, para soldar esse metal, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Nessa época eu já tava fazendo alguma coisa de eletrodo nessa fábrica, mas ele vinha em caixa parda. Vinha parda, né? Não tinha marca. E aí eu, eu tava conversando com essa fábrica, eu falei, vou tentar colocar essa marca Titânio. Só que não Titânio, Titanium. Porque eu gostava do platino, dessa parte, né? Eu falei, Titânio. Aí eu comentei com um amigo meu na época, que trabalhava na Metabo, o professor Ribeiro, ele falou, Júnior, registra essa marca que é legal. Olha aí. E aí, falei, vamos registrar. Titânio. E aí, logo em seguida, eu comecei 2014 a eu fazer, entrei com o registro no INPI. eu comecei a fazer. 2014. Cara, e foi bem interessante, porque eu acho que Titânio é bonito, mas o Titânio Platina vai ser uma marca que vai ser muito forte, já é forte. E quem me falou do Platina foi um senhor de renome nacional, dono de uma das maiores e melhores fábricas de solda no Brasil, que é a Nikrosol. Hoje está dentro de todas as indústrias, Eletrodos de especiais. todas as usinas. O Forte, senhor Marco forte. Aurélio De Paoli, ele gostava muito de mim. Eu comecei comprando, tipo, 10 toneladas de eletrodo, foi para 15, foi para 20, isso tudo com titânio. E um dia ele me chamou em São Paulo, ele queria me conhecer. E ele se apaixonou, porque a gente ficou trocando ideia, e a curva de compra começou a passar de 10, 15, 20, e um dia eu mandei um pedido para ele de 100 toneladas. E aí o homem ficou louco. Você falou. E aí vai vendo. Tá explodindo. Então. E eu achei bem legal. E aí ele me chamou tal, né? Eu falei assim, olha, essa semana eu não vou poder ir e tal. E aí eu agendei para uma próxima semana e fui para São Paulo. E eu cheguei em São Paulo, ele estava na casa dele, que ele estava com problema de saúde. Com aquele tipo de respiração com aparelho e tal. Gigante. E a secretária dele, ô Júnior, ele falou pra você esperar que ele tá saindo da casa dele, vai vir aqui pra te atender. Eu falei, mas ele não pode vir, ele tá com o aparelho. Nessa situação. Não. Ele vai vir. Fez questão. Cara, Marco Aurélio De Paoli. Ele chegou em mim, sentado numa sala, igual essa daqui, um pouquinho maior. Eu juro, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer seu eletrodo, o seu eletrodo vai ser o melhor eletrodo do Brasil. Só que você vai colocar, junto com a sua marca, você vai colocar, vai ser um eletrodo titânio, mas ele vai ser platina. Desse jeito. Olha aí, velho. Aí eu falei, vai ser titânio platina. Na época era lata, né? Na época a gente vendia na Por lata que o ele falou eletrodo. platina? O cara Porque fracionava na platina loja. é um outro metal muito É um nobre, né? Aham. E ele falou assim, vai ficar muito forte um eletrodo seu, titânio platina. E aí ficou titânio platina. Foi aí que Legal. nasceu a marca, já tinha o titânio, né? Aham. Aí nós agregamos platina nessa época, aí o Felipe foi lá e Até hoje tá titânio platina? hoje é titânio platina. a Em marca é 2014 eu registrei já Titânio Platina. Foi quando ele mandou fazer o eletrodo na Nikrosol. Legal. Que legal. Ele mandou fazer o eletrodo lá, ainda em lata, né? De 20 quilos e vendia na lata e o cara fracionava na loja. Uhum. Pesava de um Aí já vinha. quilo O pra primeiro vender no produto de balcão. vocês, então, foi o eletrodo. Sim. Carro-chefe sempre foi disco e eletrodo, né? Legal.
Ah, o chefe sempre foi disso. E aí depois disso que Da onde? começou... Depois que ele começou a viajar lá para a China e começou a enxergar outras oportunidades no mercado, né? E abrir outros segmentos. Mas de aí produto. teve ajuda pra ir pra lá, Júnior. O que te trouxe, Júnior, na verdade, Foi no- antes pra gente ver, Cristian? O que assim, trouxe pro Júnior essa vontade de criar marca? O que é um sonho que você teve? O que a vida foi te proporcionando? Como que foi? O que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava na Cronos, trabalhava na Carbografite, na Denver, e eu era representante e distribuía essas marcas também. Aí eu trabalhei numa empresa do grupo da Black & Decker, que era em EFAL, em Heart Pop, que era Rebite Pop, trabalhei na Merkel, Dobradiças. Então eu representava e distribuía. E Conheci muito produto, né? conhecia. E conhecia o cliente, que é o O mais principal. importante, né? O A demanda cliente. vem de O que lá. acontece? Aí foram surgindo algumas oportunidades. Por exemplo, lá na própria fábrica dessa de Brasil que eu tô te falando, eram 2 irmãos e eles começaram a ter conflito entre eles. A fábrica cresceu muito. Começou a envolver família, um monte de coisa, e eles começaram a ter problemas. E chegavam em mim e falavam, Júnior, eu não sei não se nós vamos continuar, tal. Vai vendo outras coisas e não sei o que e tal, né? Beleza. A outra fábrica que eu tinha um bom relacionamento também, que o dono foi lá e colocou estoque lá para mim trabalhar, para pulverizar a marca e deixar os grandes, começamos a ter problema, porque alguns clientes achavam que eu estava conflitando com ele, só que ele não queria comprar a marca do cara. E eu mostrava para ele, ele não quer comprar sua marca e não quer que eu venda. Nossa. Queria travar tudo. Só que você isso? você precisa vender, certo? Travar a Beleza. operação. E aí surgiu uma oportunidade e eu fui de ir para China. Eu até falo que foi um momento assim Que ano que foi isso? marcante na minha vida. 13? Foi um momento marcante na minha vida, porque a hora que eu cheguei pra minha família pra falar que eu ia pra China, imagina. E a mulher falou, meu pai tá louco. Tá doido. Falar pro meu pai, Meu pra pai minha mãe. não fala inglês. Meu Deus. E foi um momento assim, crucial aquele momento. Por quê? Você fala assim, pô, eu ir pra China, cara, com uma mão na frente e outra atrás, uma mochila nas costas e sem grana nenhuma. E na Não tinha época dinheiro. era difícil também, né? Não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, eu não falo inglês. Né? Nossa. E fui. E fui com uma pessoa errada. A minha primeira viagem pra China foi dolorida demais. Sofri demais. E como que era a China na época? Era muito diferente de hoje também. Muito diferente. Tava no início. de Naquela tudo, né? época que eu fui, eu posso dizer que tinha sim trabalho escravo. Eu vi senhorinha de 70, 75, 80 anos o dia inteiro ali, Você tá dando uma brincando. marteladinha ali, Sem sentadinha equipamento nenhum de num segurança. banquinho, Você sabe? dava os vídeos e ficava Fui na fábrica lá de maçarico regulador, o cara saiu sem a mão lá e tava Ô, conversando louco. com ele. Ô, louco. E assim, não é verdade. Então, assim, a primeira viagem que eu fiz pra China, Assustador. e sem conhecimento, né, Matheus? Entendi. Sem conhecimento e sem condição nenhuma financeira. Nenhuma. Era um representante. Mas você foi em alguma feira ou você já. Não, eu Você fui foi pra numa feira. conhecer? Eu fui numa feira, mas não tinha nada a ver com uma Canton Fair hoje. É? Fui numa feira lá em Yu, lá um negócio assim, que não tinha nada a ver, o produto tudo torto, tudo. Ah, Cantofer naquele sabe? tempo não existia. Não existia. A feira Cantofer não existia. Eu naquele acredito que existia, mas a pessoa que eu fui, ela não quis me levar na feira. Entendeu? Então por isso que eu sofri demais. E na época tinha. Tipo assim, China era sinônimo de produto de pouca qualidade, né? Pouca qualidade, exatamente. Agora mudou totalmente isso, né? Agora acabou. Agora isso aí. Falava China, já ligava o Paraguai. Verdade. Ah, tudo Paraguai, isso aí não presta. Verdade. Então a dificuldade no começo, quando eu fui, foi essa. Primeiro, hoje assim, eu entendo alguma coisa no inglês, né? Falo algumas palavras, mas eu não tenho o conhecimento que o Felipe tem, que o Bruno tem, entendeu? E a questão financeira hoje da importação, né? E o principal, desenvolvimento de produto. Achar a fábrica. Que hoje, graças a Deus, eu falo Está para bem vocês. servido, né? E o que eu falo para vocês, eu falo para meus amigos, eu falo para todo lojista, para todo pessoal que quer importar, tem que desenvolver um bom fornecedor. Boa E fábrica. sempre acertou, ô Júnior? Não. Como que foi Não, depois, isso é Júnior? bom. Depois que você foi a primeira vez, você voltou frustrado. Não, voltei frustrado, importamos alguns produtos, demorou muito para chegar naquela época, muito. Como que era o frete marítimo na época? Muito diferente de Muito hoje barato, muito É? barato.
Um frete marítimo na época era $50. Nossa. A gente começou a fazer 50 tudo dólares. por E hoje, como que é? Só pro pessoal ver. Hoje, eu cheguei a pagar $16 mil, hoje nós estamos pagando 5. Meu pai amado. E o dólar, como que era na Era época? 2, Olha aí. hoje era 2 por 1, né? 2 por Hoje um. nós estamos falando em quase 6 por 1. 6 Hoje tá 2,5. Hoje não dá margem pra erro, né? Triplicou. É, Hoje não dá margem pra erro. não dá. Então, assim, o que eu falo hoje, desenvolvimento de fornecedor. Hoje, a nossa cultura que eu tento passar hoje, Felipe, o Bruno, um conselho que eu dou para vocês. Fornecedor é o nosso principal negócio. Se vocês tiverem bons fornecedores, Vai vocês pra cima. terão um bom negócio. Vai Tudo começa na compra. Tudo. Se você não tiver produto, você não tem nada. Você não tem empresa. Hoje, uma das coisas que eu mais valorizo e eu priorizo todo dia. Todo dia eu falo pelo menos com 80% dos nossos fornecedores. Todos os dias. E posso falar com propriedade que eu amo eles. Graças a Deus, hoje nós temos algumas participações em algumas fábricas na China. Nós temos pequenas participações em algumas fábricas, Que com legal. parcerias sólidas e com produtos de qualidade. E essas parcerias estão nos ajudando hoje a buscar mais. Legal. E hoje, dentro da China, a nossa marca já está sendo reconhecida pela nossa empresa trabalhar certa, com honestidade, com pagamento em dia, tudo certinho. Nós temos um Muito bom. escritório hoje também lá em Suzhou, né, que tem 2 meninas que trabalham praticamente 100% pra gente. O produto Titânio, ele é comercializado Júnior, lá na China também? Não. Não, Comercializa só aqui no Brasil. sim, Só aqui no Brasil. sim, Só a fabricação que é lá. sim. Que legal, muito bom. Que Ô, Júnior, e história. depois, como que foi? Depois dessa primeira viagem, você voltou? Voltei. Aí você Aí voltou pra esperei China chegar o depois de novo. produto, tal, eu não tinha radar na época. Não tinha radar. O cara falou, não, vamos tirar o radar e tal. Falei, não, vamos fazer uma degustação, quero ver como é que vai chegar o produto, quero ver qualidade e tal. Demorou demais para chegar. Aham. Na época eu trouxe alguma coisa de abrasivo, trena, eletrodo de tungstênio, eu lembro tudo de cabeça. Quantos produtos foi diferente? Meia dúzia de produto. E aí o eletrodo de tungstênio demorou pra caramba, trena também demorou e tal. Não, aí não, meu, eu já, É, dessa vez eu já desse. tinha pago o cara e tal, e fui com o cara O errado. primeiro eletrodo foi o É. Huatong. Aí depois O atum. surgiu uma oportunidade de ir com uma outra pessoa que já tinha conhecimento na Canton Fair, mas não tinha conhecimento no meu segmento. Não tinha conhecimento no meu segmento. No nosso segmento. Aham. Que era praticamente 80% ferro e aço. Mas ele tinha conhecimento da feira. E aí, quando eu fui para esse cara a primeira vez, depois na segunda vez, a primeira vez com esse cara, ele quase me arrebentou de tanto andar nessa feira. E é muito grande lá. E eu falei que eu ia guardar o tênis, eu acho que tá guardado até hoje, porque aqueles tênis que tinha aquelas molinhas, sabe? Aham. E estourou todas as molas, de tanto andar. Meu pai amado, gigante, então. E eu nunca tomei remédio na minha Acabou vida, mas lá eu tive que tomar. É. Eu nunca tomei remédio na minha vida, mas depois lá eu tinha que tomar. Então, mas foi É o obrigado. Nine. Era um tênis Nine. Não era Nike, né? É o Nine. Era o Nine. É o Nine. Ah, porque não era segmentado. Entendeu? Então tinha tudo. Nossa, Entendi. tudo Eu fui misturado. achar uma dobradiça. Cara, o cara De uma ponta, fazia vai na outra. zigue-zague, sabe? Você ia aqui e depois tinha que ir lá. Não, começou a fazer lados. zigue-zague, sabe quando você não encontra? Meu Aí você acha, pai. Não dá preço. E a feira lá é pequena, né? é pequenininho. mais ou menos do tamanho de Morro Agudo. Olha. Caramba. E aí, ô, Matheus, vamos lá. Não, vamos continuar, ué. Vamos continuar o bate-papo aí? Vocês começaram com 10 produtos, depois foi vindo, né? Foi indo. Só Vocês que a sempre ideia, por quiseram exemplo, entrar nesse segmento de ferramenta elétrica ou foi algo que foi... não, isso aí funcionado pelo consumo? foi logo um pouco antes da pandemia. É, É. Eu indo pro mercado e os clientes me pedindo todo isso. mundo. Parafusadeira, É, furadeira, Furadeira. É. A venda A começou a pandemia, disparar pandemia no foi em online, né? 2020, você iniciou em 2013, a primeira vez para a China, tinha 7 É, anos. mas a marca mesmo que começou a ir pro mercado mesmo com um mix legal fazem 10 anos praticamente. 10 anos. Quais foram os produtos que despontaram, assim, falou assim, eu tô indo pro lugar certo? A parte de abrasivo, a parte É. de solda, nós acertamos a mão. Máquina de solda, você fala. Sim, mas a parte de abrasivo também solda, eletrodo, Consumíveis, arame, né? essas coisas. Consumíveis. E algumas ferramentas. Hoje, graças a Deus, nós temos hoje a maior estatal chinesa nas nossas mãos. Somos o maior aqui no Brasil importador deles. Ó, legal, hein? Só
para ter uma ideia, agora tá chegando aí entre 300 toneladas de arame MIG eletrodo. A Nossa, gente tá trazendo. 300 Fora a parte toneladas. de diamantado, né? Que nós aumentamos muito a linha. É o mesmo A parte fabricante, né? de disco diamantado, serra para madeira, agora os rebolos diamantados. Então, assim, o nível de qualidade é lá em cima. Um respaldo fantástico. Eu tive agora, em outubro, lá falando com o diretor dessa empresa. E, assim, ele deu os parabéns pra gente, porque a gente também veio escalando Escalando o negócio. escalando a compra e aumentando o mix de produto com eles. Então, assim, ele falou, Júnior, pode ficar tranquilo que a gente vai auxiliar vocês. Muito E é bom. bem legal quando você começa a construir essa relação com o fornecedor. Essa fidelidade, né? E contando também a história, aí, o Felipe contou um pouquinho da história dele, mas onde entra o Bruno nessa parte também? Ele não tá aqui, né? Mas Sim. o Bruno também, filho do Júnior aí, Bruno faz parte dessa história, Faz né? parte hoje, junto comigo, na parte mais administrativa, a parte de compra. O Bruno morou na China, né? Então ajudou muito a desenvolver muitas fábricas e fábricas que não vendiam para o Brasil. E aí que é o legal do Olha aí. negócio. né? Olha só. Inclusive, semana que vem tá Isso vindo até algum... arrepia porque é bem bacana. Legal. Nós nunca vendemos. Olha que interessante. E nós começamos a identificar no mercado isso. Os clientes exigindo que nós tivéssemos famílias de produtos. Então não adianta eu ter só um macaquinho de 2 toneladas Jacaré. jacarezinho. Eu tenho que ter a família inteira. Sim. É. Nós nunca vendemos tanto macaco. Então nós vendemos Macaco hidráulico. nos últimos meses. Nós Achamos... compramos, por exemplo, o Bruno foi numa Você fala da fabriquinha, mesma família, tipo macaco jacaré, macaco tipo garrafa. Ah, garrafa. tudo. Entendi. E aí o Bruno foi nessa época que ele morou lá, pra tomar a Deus que ele volte para lá agora. Ele quer ficar lá mais uns 6 meses esse Ó, ano legal. para desenvolver fábrica. O Bruno foi numa fábrica de abraçadeira de nylon. Meu, é uma fabriquinha pequena, familiar, com uma qualidade maravilhosa. Os caras atendem meia dúzia de clientes hoje na Europa Nossa. e na América. Seletivo. E agora tá atendendo a gente aqui no Brasil. Essa de macaco é lindo, porque a família trabalhando, uma fábrica pequenininha, nós achamos, o Bruno foi na fábrica, ficou lá acho que 2, 3 dias, nós compramos para começar lá 10 contêineres de macaco, agora tá comprando mais 20. Pra começar, né? Não, tá comprando mais... Não, porque Estão tentando comprar O meio produto container, chegou né? e a gente observou a qualidade. Não, e bacana, sabe o que que é? Porque você começa a olhar que, graças a Deus, ainda não tem muita gente trazendo isso. Sim. Ainda, né? Ainda. E talvez essa fábrica que está vendendo, ela só vende pra gente no Brasil. Olha aí. Pode ser que outros competidores estão comprando de outras fábricas, mas não tem a mesma qualidade e Aham. o mesmo valor. Isso. Entendeu? Sim. Essa prospecção que você faz lá é algo que é o seu diferencial E hoje. É o diferencial. Mas é o que eu falo que, como a gente vive as duas pontas, eu compro e vendo. Sim. Então eu vivo os dois lados da moeda. E aí que tá o negócio. Para mim comprar de uma fábrica lá e manter essa fábrica, isso é muito importante. Eu falo muito isso pro Felipe, pro Bruno, falo pro meu gerente, falo pra minha equipe. A responsabilidade da Titânio, Christian e Matheus, ela não tá só aqui. Tá lá também. Ela tem uma responsabilidade muito grande com essa fabriquinha que tá lá. Você, Christian, a MBC, Que dá faz vazão aos parte produtos. dessa responsabilidade. Sim, realmente. Isso é legal. O chinesinho que tá lá agora, tomando a sopinha dele, nós estamos ajudando ele. São famílias do outro lado do mundo que nós estamos ajudando sem saber. Olha aí. Inicia tudo lá. Seus funcionários, Indiretamente. seus funcionários aqui dentro, Aham. seus funcionários aqui dentro, um dia eu vou falar isso para eles. Eu vou pegar as fotos, vou mandar, falar, tá vendo essas famílias aqui, ó? Vocês estão ajudando elas Olha aí. indiretamente. Coisa que Quantas muito pessoas? importador não vê. Não tem, Ele olha cara. só pro É, umbigo dele. só não pro dá gosto, valor, ele olha né? só pro A gosto. nossa responsabilidade, Matheus, por isso que quando você está comprando titânio, qualquer cliente está comprando titânio, tá ajudando muita gente. Isso é bacana. Sim, claro. E eu peguei porque eu vi a MBC uma empresa, cara, uma empresa familiar, uma empresa que tem funcionários maravilhosos Idônea. e vi isso nos olhos do seu pai. O tanto de gente que ele ajuda nessa cidade. E ele não sabe o tanto de gente que ele ajuda fora dessa cidade que está do outro lado do mundo. Olha aí. E uma hora é bom a gente mostrar isso para ele. É bom Boa a gente par- mostrar Boa isso pra parte ele sabe, mas outras.
Igual você falou, indiretamente. Indiretamente. Tá? Eles não têm noção. Realmente. Essa fábrica, eu tô dando exemplo, essa fábrica de macaco. Essa fábrica que eu sou sócio hoje, eu posso falar pra você, e eu quero levar vocês nessa fábrica na China. A próxima vez vocês falaram que Mas vão mês com que nós, vem, cara. então fala mês que vem. Oxe, Aí, tá aí nosso Estamos chegando, estamos Tá vendo? chegando. Vocês vão lá nessa fábrica junto, a responsabilidade, quem tá pagando o salário deles somos nós. Pra colocar o produto aqui pra gente atender o nosso cliente. Você percebeu que é uma engrenagem? É uma engrenagem. Vai engrenar. E é muita gente envolvida. Você percebeu que é uma engrenagem? Que não adianta a gente quebrar o elo. Muito pelo contrário. É isso que dá o prazer, que estimula a gente a trabalhar. Acordar que- todo dia de Essa manhã e fazer o bem, responsabilidade, né? sério mesmo. Sei. Nós trazemos um produto que é uma fechadura elétrica. Eu até briguei agora, tive uma briga séria agora com o gerente e vou falar com ele agora de novo semana que vem. Eu desenvolvi uma fechadura elétrica porque é do Portão. mercado do ferro e aço. E aí eu tive que pegar e comprar um molde. Tive que comprar um molde. Porque eu desenvolvi a fábrica. Cara, você desenvolveu um molde de uma fechadura elétrica para concorrer aqui no Brasil. O Não, cara vai não. pegar esse molde lá do outro lado do mundo, tem que levar para uma fundição, tem que desenvolver esse molde para ele poder produzir. E aí esse cara tá deixando de produzir outro produto para produzir a fechadura para você, Christian. É, E aí você tem que dar volume para ele. Hum. Porque senão ele vai fazer o que com esse molde? tem que dar vazão. Entendeu? Então a responsabilidade nossa é muito grande. Às vezes, pô, o Júnior tá cobrando, o Júnior não sei o quê. Mas não sou eu, é o cara que tá do outro lado. Em cada produto tem um trabalho Você tá desse, né? entendendo? Você traz uma parafusadeira essa nova aí que eles trouxeram pra nós. Dentro desse produto, então o trabalho tem que ser feito para poder rodar toda a engrenagem. A responsabilidade é muito grande. grande. Ou seja, tem que vender, Matheus. Tem que vender. Tem que vender. Não, ô, Christian, mas a responsabilidade, além da venda, são as pessoas que estão lá na Isso, fábrica Traz trabalhando. isso, né? Porque se você não... Imagine só, se toda hora eu falar pro Bruno, você precisa achar outra fábrica de macaco. Bruno, Não. esse macaco tá caro. Bruno, esse disco não sei o quê. Cara, eu não vou fazer isso com o meu fornecedor. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ele vai fechar a fábrica. É isso aí. Não adianta. A gente tem que ir pro Hoje, mercado, cara. Nós estamos em busca de qualidade. De qualidade. Nós precisamos vender valor. Vender uma boa prestação de serviço. Entendeu? Um bom atendimento. Bom É isso que pós-venda. nós vamos Bom buscar. pós-venda. É isso que nós vamos Essencial. Muito. A marca tá aí. É um bebezinho recém-nascido. E eu falo que é um bebê. Perto porque é das um bebê. marcas que tem já É? no Brasil, é um bebezinho, né? É um bebê. Aham. Tem muita coisa para crescer. Eu falo muito isso para eles. Vamos fazer a coisa certa. Vamos vender valor. Isso. E vamos mostrar isso pro nosso cliente. Isso aí. Eu não vou trocar o meu fornecedor que tá dando certo por centavos. Não vou trocar. Pra chegar aqui o produto retornar pra nós, não vale a pena. É muito retrabalho. Sim, sim. O Júnior Felipe falando aí quando foi na pandemia, 2020, ali teve um crescimento que a gente viu no mercado aí, um boom, né? De todos, né? De todos. E pra nós aqui também, inclusive, né, foi o nosso início, né, no e-commerce, né? Seria legal você comentar do Calcine. Como Tava é com que nós foi nessa ali época, nessa Na época? pandemia. Na pandemia, logo quando eu tava na China em 2019. Eu e Bruno. Em Anos da outubro de pandemia. 2019. Pouco antes de estourar. É. Um ano antes. Ele comprando e eu vendendo. E aí eu saí da China, até passei um perrengue lá danado na China, porque o Felipe tinha feito uma cirurgia e eu tive que voltar, sofri muito. Minha mulher e ele na época lá, e a cirurgia dele. E aí eu voltei pro Brasil e o Bruno ficou. Só que eu voltei pro Brasil com a empresa. Ela tinha uma boa participação no mercado, tinha 200 SKUs lá, 200 e pouco. Só que eu voltei, eu fui pra feira com o Bruno e fui visitar o fornecedor. Porque ir pra feira é fácil, qualquer um vai. Mas eu não vou pra feira, eu não quero ir só pra feira, eu quero ir na fábrica. Quero ver o que o cara tá produzindo, Sim. pra que ele tá produzindo. Quero ver com os meus olhos. Voltei pro Brasil cheio de invoice. Invoice são os pedidos. Lotado de pedidos, sem grana. Sem dinheiro. Eu falei, eu vou investir.
E graças a Deus o nosso CNPJ tem 35 anos. É o mesmo CNPJ. Completou esse ano, 35. Rápido. É o mesmo Por isso CNPJ. tem stand de história, velho. Desde quando eu era representante. Que ano iniciou, Júnior? Ah, foi 1989. 1989. Não era nem nascido. Cri. Agora Tá tô novo, novo. agora tá novo. Agora tô novo. Graças a Deus, eu sempre mantive o mesmo CNPJ. E quando eu voltei com essas invoices, eu não tinha capital. Eu tinha acabado de mudar de Ribeirão para Cravinhos. Falei, precisamos investir. E aí, antes de ir pra China, eu já tinha ido pro mercado, eu sabia mais ou menos o que eu ia trazer. Sim. Falei, vamos aumentar. Beleza. Voltei. Cheguei pra menina, falei assim, vamos no banco. Eu tinha Bradesco e... Acho que era só Bradesco. Santander tinha. É. Vamos Fininp. Fininp é uma linha de crédito para importação. Naquela época era 6% ao ano. E o dólar era quanto na época? 3 e pouquinho. 3 e pouco. E enchi a China de pedido. Nossa. E o banco pagando. Até gosto. Banco pagando. E o banco pagando. Não era eu que tava pagando, era o banco que tava pagando. Eu não tinha dinheiro. Quando foi janeiro, explodiu a pandemia. Nossa. Aí, Graças a Deus foi acertou a agora. mão, hein? Aí eu. Não, mas na verdade, não sabia o que ia acontecer, né? A gente não, Pô, e tinha agora? nem noção. Não, que ia aí eu chamei meus que todo mundo ia funcionários. Ficar em casa. Veio um né? pensamento negativo. Não, eu chamei meus funcionários na sala de venda e falei, nós quebramos. Falei desse jeito, quebramos. Pôs todo mundo embora, pôs todo mundo os funcionários em casa naquela época, não pôs? Todo mundo lá. Sim. Nós ficamos em meia dúzia lá. Aí o Júnior, Tudo tumba. no Falei, home pronto, office. tô perdido, não tenho que vender e não sei o quê. Então, fazer o faturamento, tem que pagar, tem que fazer folha de pagamento. Eu fiz o faturamento da minha empresa. É aí que eu falo que é aí que Deus entra para dar sabedoria para nós. Eu fiz o faturamento da empresa vendendo máscara descartável e álcool em gel. Tinha 70 costureiras em Ribeirão e Cravinhos fazendo máscara para nós. Olha aí. 70. Rapaz. Eu comprando tecido, comprando isso, comprando aquilo, álcool em gel e vendendo. Em seguida da pandemia estourou, você já foi atrás disso aí. Já fui naquele mês. Visão. Aí, daí a pouco, começou a chegar os contêineres no porto. Falei, acabou tudo. Agora acabou de... Tomou, agora não tem. Como que eu vou pagar? Ferrou mesmo. Começou a chegar esses contêineres. A venda das Esses máscaras vendedores- não. Os vendedores estourada. tudo em casa. Os vendedores tudo em casa, os clientes tudo fechado. Então. Falei, pronto. Nós aqui também foi uma loucura na pandemia. Liga nos Fechamos a bancos, liga no loja. banco, tal, não sei o que. Daí a pouco, tava dentro da minha sala, o nego batia na porta. Aquele contêiner lá é meu. Aquele lá é meu. Olha aí. Aquele lá não sei de quem. Cara, Você não deu conta da demanda. Meu Deus. Só transferir a nota. E aí eu vendia um contêiner e comprava 5. Eu vendia 2 e comprava 10. Ô, a minha ousada, hein? Tem jeito não. Mas o dólar foi pra 6,50 e o louco. frete E o foi pra frete? 16. Você tá E eu louco. tinha um consultor, Calcine. Calcine. Depois você vai ver isso aqui. Calcine. Eu falei pro Calcine, Aparecido ligou pra mim. Calcine. Eu sou o melhor do planeta, esse homem. Ele não tava mais comigo porque ele teve um problema de saúde com o filho, teve que se ausentar. Ele era aquele cara conservador, sabe? Ele é até hoje. Pensa num homem que eu nunca vi igual na minha vida. Sempre pensou no CNPJ Maravilhoso. da empresa. Um consultor que a gente Ele teve ligou lá. pra mim e falou assim, Júnior, eu lembro até hoje, eu tava na Copa da minha empresa. Ele ligou pra mim, Júnior, você viu aí? Eu falei, Carlos, você não sei o que eu faço. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você não compra nem papel higiênico. Vai limpar a bunda com um jornal. Não faz café, não compra nada, não faz nada. Eu fiz tudo ao contrário que ele pediu pra mim. Tudo ao contrário. Eu falei que eu escutei tudo que ele falou. treinador. Fiz tudo ao contrário. Mas o dólar tá indo pra 6,50, pra 8 reais. Você tá comprando? E eu fui comprando e não conseguia vender. Se eu tivesse comprado 10 vezes mais, eu tinha vendido 10 vezes mais. Eu tinha crescido 10 vezes mais. E a linha foi aumentando. E a linha foi Cliente aumentando. aumentando. O Brasil cliente inteiro querendo seu produto. aumentando. Né? Não, e os, clientes, os que próprios você acha? clientes pedindo Que mais produtos, Olha, né? O Da que mesma você acha família. que fez você comprar mais? Foi fé mesmo que... Porque, Primeiro- cara, se primeiro o não. consultor teu fala pra Então, não comprar, e você também, faz ao contrário. Qual que era o sentimento, né, na pandemia, né? Todas as pessoas, geral da população, tendo um sentimento muito triste. Nossa, Sim, gente morrendo, Tava, pô. então. E era algo assim que E aí, tava prevendo. nós estamos falando de um negócio muito complexo. Eu falo que eu tive
muita sorte, mas eu fui muito abençoado por Deus. Amém. Porque eu tinha cliente e eu tinha um fornecedor. E eu trabalhava de sábado e domingo e Deus. Nessa época o Bruno ainda estava bem devagarzinho na compra. Mas 99% da compra e da venda é eu que fazia aqui. Sem falar inglês. Eu aprendi a mexer num tradutor que vocês não têm noção da vida de vocês. Eu falo chinês, inglês, qualquer língua agora. Aqui, ó. Olha aí. Eu e Deus, de madrugada, minha mulher falou, mas o que você tá fazendo? Você não tem noção, eu acabei de comprar 400 armários. Um dia eu tava lá na casa do meu pai tomando café, tadinho. Meu pai tava na cadeira de roda. Falei, olha aqui, papai, acabei de comprar esse armário. Ele falou, nossa, coisa linda. E eu comprando, sábado e feriado, comprando. Assim, ó, eu dos 120 reais morar com meu pai e minha mãe, eu gastava só 20 reais e os 100 reais eu guardava. Eu juntei uma grana, durante 6 meses, falei assim, vou comprar um celular. Naquele tempo era um celularzinho Aico, que não, meu Deus, hoje nem existe. De abrir e fechar, naquele tempo valia 550 reais. Aí eu juntei o dinheiro, fui lá com minha mãe lá na cidade, ela falou, vou comprar o celular. E meu pai falava assim, filho, não compra o celular, não. Compra uma vaca. Namorava no sítio, né? Compra uma vaca que vai Vai dar te dar mais leite, negócio, você vai poder vai- comprar mais celular lá na frente, ó. vai criar e tal. Mas aí no final eu quero celular, pai. Vou lá, tá? Mas beleza. Quando eu cheguei na cidade, eu cheguei pra comprar o celular, o atendente me atendeu. Na hora que eu peguei o dinheiro, eu olhei o celular, peguei o dinheiro pra dar o dinheiro. Falei, Você lembrou da vaca? Lembrei da vaca. Você vai desse tamanho, é uma vaca grandona. Dona, pô, 4 tetas, leite. Pelo amor, ué. Ô, requeijão. Aí falei, mãe, você me perdoa, mas vamos voltar pra trás. Eu quero. Era 10 quilômetros nós fomos. Eu quero comprar a vaca que o pai falou. Ela falou, não, vamos voltar, tranquilo. Ela falou, Bacana. Aí chegamos lá, falei, pai, eu quero comprar a vaca. Eu não comprei o celular, quero comprar a vaca. Nisso tinha que ir de ônibus, né? Foi meio-dia no ônibus pra voltar 4 horas da tarde. Ficamos 4 horas na cidade lá sem fazer nada. Voltamos. Meu pai falou, nós vamos lá agora. E aí foi meu primeiro negócio. Negociar uma vaca. Não, lógico, na verdade, meu primeiro negócio, acho que com 7 anos já vendia, cara. Já vendi, ó. Já vendi perfume, já vendi doce, já vendi bacia, já vendi lingerie. Cara, tudo. Por que você tá vendendo lingerie? Dá licença, Cristo. Rapaz, você... Vendi. como você mostrava seu lingerie? Você usava lingerie? Você demonstrava, fazer demonstração. Minha mãe falava assim, vai lá vender a calça do dia lá, meu filho. Tem até um amigo Mas pra nosso. mim comprar lingerie eu preciso ver. Só que ele me mostra. Né, Luiz? Aí tem até um cara lá que até hoje eu vou lá no Mato Grosso, do Sul, isso. Aí eu vou lá visitar meus pais, né? Aí tem um conhecido meu, passa lá na rua quando vê eu lá. Ô, parceiro, eu vim buscar o dinheiro da Carcinha. Chamava parecido a mulher e ele ouviu. Eu fui lá, minha mãe falou assim: ó, chega lá, filho, fala que você foi pegar o dinheiro da calcinha. Eu cheguei lá e falei, né, parecido, vim buscar o dinheiro da calcinha. Aí tá. Mas aí, enfim, eu já mudei de trajetória. Mas e a vaca? Dei a vaca. Fui lá com meu pai lá, comprei a vaca. Aí trouxemos a vaca, rapaz, nos pastos, tocando de a pé. Eram uns 4 quilômetros. E vim, colocamos Você ela. comprou, pagou e já levou a Já. vaca? Tô andando com ela. Em cima dela, hein? Exagera não, pô. Aí coloquei ela lá, Júnior, ó, tinha 13 anos. Quando completei meus 18 anos, 5 anos depois, eu não lembro a certo, mas acho que eram umas 12 cabeças de gado, né? Que eu tinha. Foi criando, tal, fui comprando, lógico, mas algum pegando gosto, tal, vendia um. Quando era macho, eu vendia, né? Pegava o dinheiro e investia numa fêmea. E assim foi, e as fêmeas ia ficando. Enfim, é que eu precisava alguma coisinha e vendia. Mas quando chegou meus primeiros 18 anos, eu falei pra eles aqui, eu falei, comprei meu primeiro golzinho bolinha, 97, 12 mil reais, 12 mil que eu paguei na época. Isso 2008, né? Com 18 anos eu tinha. Paguei à vista o gol e tal. E aí, olha só que história, né? Por causa de um bendito celular. Se eu tivesse gastado aquele tempo, tivesse feito uma administração errada, Não ia ter carro? não ia ter, né? Exatamente. Então foi muito legal, muito legal. Show. Bora? Vamos retomar? Bora? Bora. Ó, só terminar de... Manda bala, Luiz. Acertei? É isso aí, meu amigo.
Preparou já o... Você fala aí, Júnior. O câmera menor que tiver tudo ok. Eu tô aqui, ué. Tá? Tá rodando já. Vamos lá, Júnior, Felipe. Bora. Qual foi o momento mais emocionante da trajetória da Titânio? Foi nessa transição aí que eu te falei já. Eu deixei de ser representante. Pra ter a marca própria. Distribuidor. Nós criamos a marca e foi as primeiras, segunda e as viagens que eu fiz. Esse pra foi China, importar. entendeu? Quando Tá chegou bom. o primeiro. Começamos a desenvolver produto. Pra mim, quando saiu o registro no INPI, cara, foi uma felicidade Cê é imensa. louco, Porque a então. gente tinha o registro no território Minha nacional, marca. então. Agora vamos pra Agora cima. você pode importar, pode trazer o que você quiser, cara. Pode comprar. Que nem eu falei, quando que a marca é nossa. até chegar o primeiro container, até hoje, entendeu? Essa ansiedade pra ver o produto, ver a embalagem, ver como é que tá. O olho do meu pai brilhava, cara, quando chegava os Imagina. containers. Os primeiros, Até hoje, né? Brilha até hoje. Ele chega primeiro na empresa só pra ver os containers lá. lá na porta. É, mas 3 é horas, gostoso, né? 3 horas da manhã. Acorda pra ver quando É, ele 3 horas da manhã ele tá nas câmeras. Vendo se já encostou. Ó, essa aqui é boa também. Se tivesse que escolher só uma ferramenta para usar para sempre, qual seria e por quê? Uma Júnior. ferramenta titânio, né? Essa ferramenta aí. Ah, eu acho que a primeira ferramenta que a gente vai usar para sempre na nossa vida é Deus. Essa é a Amém. primeira. Aí, Aham. As 24 horas por dia. Amém. Sempre na frente, Deus. É isso aí. É o início, Agora, né? falando de ferramenta para usar na empresa e no trabalho, é o sistema que eu uso faz 35 anos. Que é o melhor sistema do planeta. Qual que é isso aí? Chama Esse é bom, é hein? o sistema Preciso desse. Esse aí, eu vou falar uma coisa pra você. Esse aí eu que Você criei esse precisa- sistema. Esse Qual- aí é o TBC. TBC. Tira a Esse não tem bunda, dinheiro Que- no planeta Qual pra sistema que é Cara, o esse que aí? significa TBC? TBC. tira a bunda da cadeira. Vai trabalhar, vai visitar cliente, mostrar catálogo, produto, vai vender. Esse aí. Você viu? Quem TBC. tirar a bunda TBC. da cadeira, Você tem esse sistema também, Cris? Rapaz, TBC. eu vou aprender agora. Cara, Esse que aí, legal. Parte pra cima, né, É Júnior? isso aí. Essa Show. ferramenta não tem erro. Essa aí você não erra. Isso aí, boa. velho. Essa você aí não insistir, persistir, visitar o cliente você vai receber vários não. Sem preguiça. O não, É isso. você vai receber, mas se você não insistir, você não vai conseguir o sim. Que história nós vimos hoje, hein? É. O não você já Você tem. falou exatamente. de golzinho bola. Eu pegava um golzinho, Ele teve um amarelo, pô. bola, É brasileiro desde sempre. e eu ia daqui até em Governador Valadares. Nossa. Mais de 1.000 quilômetros para visitar cliente. Meu pai. Depois de BH, governador Valadares. É longe. Estrada simples, perigosa. Cheio de curva. Eu ia lá para atender. Meu cliente. Deus do céu. Pra vender a ferramenta É. titânio. É isso aí. Eu já fui fazer uma feira lá com a nossa van, cara. Fazer demonstração lá numa feira, lá em Governador Olha aí. Valadares. Pô, a Titânio hoje tá no Brasil inteiro. Você Todos que tá os estados. liderando, Todos os estados. Graças a Deus. Todos os estados temos representantes. Olha aí que E legal. temos alguns parceiros fidelizados já, que são lojas, distribuidores. Todos os também. estados no Brasil? Todos os Nos estados. 27 estados? 27 estados, incluindo o Distrito Federal. É, Aí, velho. caramba, Isso aí parabéns, difunde a hein? marca, hein? Parabéns. Parabéns. É um trabalho árduo, mas vale a pena. Esse dia, inclusive, até vocês foram pra Amazonas, né? Foram trabalhar lá, né? Pra Manaus, né? Entender? Aí foi vender outras coisas. É que nós estamos entrando numa área agora de camping, Camping, de então, cadeira, essas coisas. Nós vamos lá fazer um teste. A novidade aí. A gente foi fazer uma análise no equipamento que o pessoal usa lá, pra ver se vale a pena Testar importar um isso aí colchão também. dentro de Aquela cadeira lá que você me mandou já tá no gatilho, já tá no forno. lá. Tô ruim pra mim agora. hein? Vai. Olha os containers chegando. Boa, boa. Legal. Ô, Júnior, mas aí você foi pra Manaus fazer o quê? Só trabalhar ou... Não, aí nós fomos. Tem que te Aí ver vamos aqui. relaxar Um pouco, foi Pegar uns família tucunaré, toda, né? com os meus filhos. Tem que ter esses momentos também na vida, né? É isso aí. Na Mas próxima esse- pergunta. Oi, o Júnior vai A próxima pescar. pergunta era essa aqui. Exatamente. Também tem que relaxar, né, Júnior? Senão Sim, sim. não aguenta né? pipoca. Mas, assim, eu falo pra você, assim, que a gente tem esses momentos, mas eu tô ligado 24 horas. Mesmo pescando, ele Tô tá com o ligado, celular tô lá, ligado. respondendo a Porque a mensagem, respondendo responsabilidade que a gente tem, cliente. você sabe disso, Matheus. Seu pai também sabe disso. A Os boletos não responsabilidade param, né? de quem tem uma empresa hoje, quem tem um CNPJ é muito É grande. 24 horas ligado. É, Né? isso aí. Então, assim, Você dorme pensando em amanhã. Vai, Matheus, o Márcio, quando viaja também. Eu- Desliga? Difícil, hein? Não tem eu acho jeito, que não tem jeito. eu acho que nós temos um CNPJ, ainda mais que a gente pensa em deixar um legado, deixar uma história bacana.
a nossa responsabilidade com os nossos colaboradores, Isso. com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Ambas as Coisa- partes, né? É Coisa que a gente muito passa, grande. ninguém fica sabendo, né? Só a Responsabilidade, né? gente, ali, a nossa família, mas tudo É. isso para poder preservar Exatamente. Então, e assim, segurar a responsabilidade que eu tenho hoje com os nossos colaboradores, que eu acho que os nossos colaboradores é a parte fundamental no negócio direto e indireto. e que eu valorizo muito isso, assim como os nossos fornecedores e os Isso. clientes. Foi aquilo que eu falei, é uma engrenagem. Inclusive, Ninguém faz nada inclusive sozinho. aproveitar aqui E agradecer todos os colaboradores e quem veste a camisa da Titânia. Muito obrigado. Olha Eu aí, acho que legal. é. Do nosso coração. Eu acho que obrigado. Todos os Boa. representantes. Eu- Todos os representantes, aqueles eu que falo vestem que- a camisa de verdade, muito obrigado. Você tá levando a marca pelo eu Brasil. falo que isso nós aí, precisamos de das forma pessoas. espalhando a marca. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos das pessoas, nós precisamos das mãos. Isso aí. Para somar, a gente precisa sempre se dar as mãos. Então, assim, a responsabilidade, mesmo na seu horário de lazer, às vezes você tá ali pensando, poxa, eu tenho que pagar isso, fazer aquilo, aquele funcionário aconteceu isso, aconteceu aquilo, às vezes um funcionário ou outro fica doente, e a gente sente isso porque a gente fica mais tempo hoje dentro da nossa empresa do que com a nossa família. Exato. Isso aí, a gente Sim, dorme 6 horas, vem pra Entendeu? empresa 10 horas, 10 horas dentro da 10 empresa. horas na empresa. Você Metade do, só metade janta e do tempo. almoça em casa. O resto é dormindo. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Muito. Eu fui dormir, na verdade eu cheguei ontem eu fui dormir. 10h30, 11 horas. Eu não, eu tentei dormir, só que a hora que eu deitei na cama, foi aquilo que o Matheus falou. Já comecei a pensar, Cabeça fica pensar. Aí demora, vai embora, entendeu? Mas aí acorda cedo. É 11, 10, 10 e meia. 10h30, 11 horas. Só que eu tô hoje, aí. rapaz, é porque eu acordo 4 horas, 4 e meia, 5 horas, igual ontem, acordamos cedo, hein, Cris? 3 e meia. 3 e meia. Vai pra São Paulo? Vai pra São Paulo. Vamos pra São Paulo. Bate Não, e volta, vocês é maluco. que é isso, velho? cara vai- Não, os pior cara é meu vai pai, velho. Vai dirigindo, ele não gosta de passar volante não, né, Cris? E só como milagre. Um milagre Fala que- aconteceu. Graças a Deus estamos aqui. O até me assustei, até me arrepio. Não, ontem o homem cansou, Júnior. É. Chegamos. Passou o bastão? Passou bastante. Chegou Ribeirão Preto e tal. Ô, Cris, você dirige um pouquinho pra mim? Falei, rapaz, ele tá falando a verdade, tá brincando comigo. Então, você Cansou, cansou, velho. Aí eu falei até, Matheus, quer pegar? Achei que era brincadeira, né? O Matheus, não, é você mesmo. Mas cansou, baqueou. Ah, mas chega uma hora que não dá, né? Não, aí um dia antes, eu fui assistir o Brasil ainda, Matheus, né? Aí foi Nossa, dormir tarde, aí o acordei Brasil. doido. Eles vão decepção. Não, brinca não, nem tô vendo o jogo mais. Depois eu aposentei a televisão, nem liguei a televisão depois do jogo do Brasil, velho. 2 dias sem ligar a televisão agora. Que decepção. De tristeza. Não, dá pra ver o jogo mais não. Ô, Júnior, O negócio é em mas trabalhar. pra continuar falando da Titânia aí, hoje, o que você faria diferente, né, o que você mudaria, enfim, ou qual conselho você daria pra você mesmo, ou pra alguém que vai assistir nós aí, lá no início, se fosse pra mudar alguma coisa, teria alguma coisa que você mudaria em você mesmo? Ou no Em mim eu propósito? mudaria, em mim eu mudaria. É, Em mim eu mudaria. Eu deixaria de ser ansioso do jeito que eu sou, centralizador do jeito que eu sou, né? Que às vezes, isso às vezes acaba me prejudicando Atrapalhando. e às vezes acaba prejudicando outras pessoas também. Você se Entendeu? sobrecarrega também, Isso. muitas. Acho que prejudica Então, até seu assim, próprio trabalho. Como né? eu vim. Saúde, né? Então, assim, Mentalmente. talvez Gasta eu. muito. o- Coisinhas pequenas. É. aquela- E como a gente veio lá de baixo, sem nada na vida, né? Foi conseguindo. Eu falo pro Felipe hoje que eu faço questão se eu ver um parafuso caído no chão. Não é pelo dinheiro, mas é porque eu dou valor. Porque só dá valor quem perde. E só dá valor aquele que faz sacrifício. Como eu sempre fiz muito sacrifício na minha vida. Ah, não é o dinheiro, não é o poder, não é nada. Não, é a coisa certa. Então, assim, eu gosto muito das coisas certas, jogar dentro das 4 linhas. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Aham. Então eu mudaria essa ansiedade minha, às vezes me acaba me prejudicando. E às vezes eu acabo fazendo outras funções, outras tarefas, que não é minha. O Bruno briga muito comigo sobre isso. Que às vezes eu Não chego lá, necessitava igual você seu pai, fazer. deve ser a mesma coisa. Porque é essa geração nossa. Entendeu? Sim. Eu não tenho estudo nenhum. Colocar a mão na massa. Foi tudo na unha, entendeu? Então, assim, eu tinha que comprar, vender, às vezes olhar se pagou, se não pagou, receber. Eu não tenho estudo. Eu não tenho administração, não tenho nada. Então, graças a Deus, Datilografia, eu tenho datilografia. Deus. Eu tenho Ele.
Entendeu? E força de vontade. É isso. E Deus é tudo. Exatamente. Tudo. Então foi isso. Não falta Então eu nada. mudaria, tiraria um pouquinho dessa ansiedade, um pouco de... Minha mulher fala assim, não, a empresa tem problemas. A gente não quer, mas acontece. Entendeu? Eu sou muito preocupado. Muito. E o- Muito preocupado mesmo com o negócio. quando a gente tá na frente, tem muita coisa que influencia, né, Júnior? O governo, Sim. política externa, um monte de coisa. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. E nós estamos num país hoje que você sabe que empreender aqui não é fácil. E eu fico muito triste quando eu vejo uma loja, alguma empresa fechando. Isso aí pra mim é uma tristeza muito grande. Um sonho. É, Porque Mesmo não é um assim, cara só, é várias famílias que eu caem falo fora assim, do jogo. às vezes Sim. é um competidor meu, o cara tá competindo comigo. E o cara tá quebrando, ele tá fechando, entendeu? Ele tá. E se o cara tá jogando dentro das 4 linhas, isso aí me deixa muito triste. Sim, Se claro. o cara tá jogando certo, se ele é Mas a honesto. maioria que deixa o mercado também não faz isso, não joga dentro das. Não, mas aí é outro problema, né? Mas eu tô falando assim, é muito triste. Ah, Claro que seu é. concorrente tá fechando. Meu, é muito triste. É a mesma coisa que você falou. É. Quantas pessoas, direto e indiretamente? Exatamente. Uma Bem loja. verdade. Você vê uma loja, A um ênfase cliente é essa, meu né? fechando. A ênfase é que você tá dando é isso. É aquele que tá fechando, que joga certinho. Que É. faz as coisas certas. Aí é triste. Entendeu? É. Não, uma loja. Você pega uma loja. Deus me livre e guarde, uma loja concorrente de vocês fechar, que tem lá um balconista, que tem lá um cobrador, que tem uma menina Sim, no telefone. várias pessoas Você desempregadas. tá doido? Entendeu? Quantas famílias estão dependendo daquilo ali? Isso aí é muito ruim. A gente né? não pode ter visão do concorrente A sendo um própria inimigo, economia, né? a própria- Não é um inimigo, é um cara a que própria tem que ter economia do próximo país. também, né? Então, assim, Sim. já tem dificuldade no país, né? Isso. Que a gente já vive no dia a dia. Nossa, todo dia é As uma luta. regras aqui mudam Todo toda hora, dia, todo todo dia. Os impostos. E parece que as coisas só vêm pra, né? Pra cutucar, Cada os vez impostos mais, cada vez vez mais. maiores. A gente teve alguns problemas no Porto agora, com algumas classificações fiscais que não teve nada a ver que foi Infelizmente Foi barro prejudicou. pra gente, prejudicou Tava a tudo gente, certo. prejudicou um pouco a nossa operação, mas a gente não parou. Isso. Foi pra cima. É isso aí. E tá trazendo produto novo, hein? Não, Tá tem que chegando. entender, sabe? Pá. Então, assim, tá separado os produtos, tá? Tá? Aí, ó. Legal. Legal, é. Aí, tem novidade. Isso aqui é novidade. Tem novidade. Novidade. Isso é novidade. Trouxe as máquinas de solda, descarregou hoje cedo, o container chegou essa madrugada lá na porta da empresa. Eu sou bom em inglês pra caramba. Bruxelas, como é que você... é isso aí mesmo. É isso aí, você tá vendo, cara? Não tá vendo que eu. Pensei que você falou em chinês, né? Chinês, não, né? Matheus já vai dando risada. Fila da mãe. Doutor, o que? Isso aqui? Brushes. Bruxelas. Aí, ó, não é bruxa não, né? Não é bruxa, não. Legal. E com qualidade, né? Bruxelas. Mostra aí, cameraman. Brush Show, em hein? inglês é sem escova. Olha né? que parafusadeira Tem top. Sem escova. escova de carvão, porque as parafusadeiras mais antigas, né, elas todas vêm com escovinha de carvão para dar aquela... Legal, legal. Qual o diferencial da Tarde. parafusadeira? Ela não tem escova de carvão. Não tem escova. O que isso Isso se causa? chama brush. O que isso causa? Mais potência no motor. E você não tem que trocar, outra você tem que não trocar a escovinha. escova, porque durante o tempo, durante o uso, a escova vai desgastando e você tem que efetuar Sim, a troca. realmente. Tem que levar pra garantir. Essa não tem escova, Então, então você esse- precisa trocar. Essa parafusadeira aqui vai durar quanto tempo na minha Dura mão? muito, muito. E quanto que ela tá valendo hoje? Na ponta ali. Hoje na ponta pro consumidor final, na faixa de uns 450, 400 reais. Nossa, que Na ferramenta, ponta, hein? na Que ponta. ferramenta, hein? Vai arrebentar o Com mercado. duas baterias, Que 16.8V, novidade. Que- mandril de aço. É um produto Se a de E excelente é um trabalho pra qualidade. Se a profissional, concorrência né? tá ouvindo nós agora, meu Exato, Deus do céu, hein? Hã? Tem Hã? muita coisa. Concorrência ouvindo nós agora. vendo isso Rapaz, aqui. fica louco, hein? Você é louco. Ai, Vai- ai, ai. Bacana na Vai ter que Fencom. baixar o preço aí, E ó. quem que é o profissional que vai comprar essa máquina aqui? Qualquer pessoa em casa? Marceneiro, Marceneiro. serralheiro, que usa a vidraceiro, ferramenta No dia a dia Legal, mesmo. Diariamente, porque é uma ferramenta profissional. O mandril dela é de aço. Toda ela é mais ergonômica do que as outras. Aham, né? legal. é, muito mais legal. firme Muito, pra você segurar. sim, A perna Deixa eu ver companheira, aqui. que ela até treme sua mão. sim, Olha lá. Forte, hein? né? De impacto é bem show de bola. E além dessa novidade aqui, tem mais, né? Então, vocês começaram com 100 produtos, vocês falaram, né? 250 ali na pandemia. E agora, quantos produtos vocês estão? Estamos com mais de 1.300. Mais de Vai 1.300 chegar produtos. até na Fencom com 1.400. mais ou menos. Rapaz, é muito produto, hein? Sim. Muito produto A gente novo foi em des- pouco tempo. Sim, a gente foi desenvolvendo vários segmentos de produtos, várias famílias de produtos. Né? E os clientes foram dando a dica para ele. Para atender vários nichos de mercado também. Né? Exatamente. Onde vocês estão atacando assim com mais ênfase hoje?
Hoje Qual nós- segmento? Não, nós temos o segmento hoje parafuso, loja de ferramenta, Matcom. material de construção, elétrica, hidráulica, temos mecânica, né, são as lojas de autopeças, Legal. home center, atacados. Então, assim, lojas de tintas. E lembrando, que, Pessoal de pintura, né? Porque tem Tem tudo certo. bastante coisa. lembrando que agora em A abril. parte de UD, né? Parte de Atividade UD que a gente tá doméstica. vendendo gazebo, É gazebo, fogão, Faqueiro. Lazer, né? Mesa, Minha lazer. faqueira. Rapaz, que faca boa, hein, Cris? Rapaz do céu. Rapaz, passa na carne assim, depois coxão mole, coxão duro. Rapaz do céu, na verdade é. As lâminas são todas de inox, pô. né? Então, São todas rapaz, de inox. muito boa, velho. assim, um Muito vendedor nosso, qual que é a ideia? Não, e eu Dá comprei a uma. opção pro nosso Tipo de vendedor venda. vender. Pro nosso cliente, ele entrar dentro da tua Vender loja, tudo. você tem. É não sair do cliente sem efetuar a venda. Aí a parte de parafuso Boa. também a gente tá indo bem. Estamos incrementando a nossa linha de parafuso. Parafuso sexta bata, o que é? Ali vai entrar a linha de chip Burge agora, rosca soberba. Rapaz. Parte de parafuso autoperfurante, hoje nós somos líder no Brasil. Vendemos muito parafuso. Parte de barra roscada também, porca. Boa. Ferramentas elétricas também? Também. Bateria, o que vocês estão pensando aí? A bateria tá chegando uma linha aí incrível. Tem algum com mais vídeo aí? de 70 máquinas mostrar pro pessoal? intercambiáveis. Mais de E esse- 70 E máquinas. esse cara aqui, esse meu herói, desenvolveu lá, que é uma linha top. Então, olha isso aí. E a Já gente nós vai, estamos no top da não, fábrica. que- a gente vai vender a isso? bateria avulsa. Cara, nós temos aqui em primeira mão. Vai vender a bateria Rapaz, avulsa. isso é lançamento. É lançamento. Nem chegou ainda. Não chegou. Ah, por que a gente Mas tá vai tá mostrando na isso aqui? feira. É surpresa. Porque tá pronto lá tá pronto lá na fábrica, tá pronto lá na fábrica que eles já estão fazendo foto. Pra nos mandar, pra gente já Que- começar a soltar já. E o legal dessa linha, Bonita, só na imagem é linda. nós vamos ter. Que dá Cadê? vontade de ter. Mostra É igual a maleta aí, brinquedo. Luiz. É igual Mostra na brinquedo. maleta. Você Na não- maleta, na Qual que maleta. é dessas pastas aqui, Felipe? Põe na Screwdriver 21 Tem vezes. em inglês aí. Screwdriver. 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 Fala comigo, pai. Aí, ó. Põe Não, na na primeira, na primeira- Patrocina Open English. Aí a maleta dela. Aí, ó. Esse produto vai vir assim, ó. Porra, deles. rapaz. Que Na maleta com isso? duas baterias. É louco. O carregador a gente tá acompanhando as grandes marcas do mercado. Carregador igual na DeWalt. Igual da DeWalt, Não, o Bosch. cameraman tá até tremendo ali. E aí o que acontece? Nessa ferramenta, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta vai vir desse jeito com duas baterias. Uma bateria de 2 amperes e outra de 4. Dentro da mesma maleta. Por que um de 2 e um de 4, Júnior? O cara vai escolher. Ele pode usar de 2 ou de 4. Ah, Além dessas, e aí tá. Grande negócio. Depois dessas ferramentas, tá vendo o carregador igual da DeWalt? Nossa, muito legal. Tá vindo mais 70 ferramentas, todas intercambiáveis. Que aí eu vou ter cortador de grama, soprador, ciático tico, Toda a bateria. todas as baterias intercambiáveis com Uma- encaixe da Maquita. Ou Vamos seja, ter a bateria vamos avulsa lá. também. Vocês vão vender então a ferramenta com e sem bateria. Exato, no exato. kit Só para o e sem no kit. telespectador aqui entender, uma bateria vai servir para 70 ferramentas, é isso? 70 ferramentas. Olha, 70 E mais ferramentas. nas ferramentas da Maquita. Às vezes ele tem uma Maquita na casa dele. acho que esse aí não pode. Ah, Podia desse- falar, não. Não, Podia contar isso aí, Júnior? Podia pode contar. Pode contar, sabe por quê? A gente tem que olhar para os grandes. Isso aí. A gente tem que olhar para os grandes. Detalhe que nós vamos ter esse produto, uma cor diferente, um design diferente na maleta. Eu vou ter ela para você comprar só o produto e aí você escolhe a bateria que você quer também. Você quer uma bateria de 2 amperes? De Você vai 4. pagar X reais. Você quer de 4? Você vai pagar X reais. Entendeu? Que Para isso? todo tipo de consumidor. Exatamente. E com uma garantia estendida. Por exemplo, essa parafusadeira. Essa parafusadeira já veio com um ano de nós já estamos garantia. com uma Já. garantia estendida de 12 mais 3 três, meses. na verdade, 15 na meses. ferramenta. Que é? 12 Um ano mais 3 três. meses, é 15 meses de garantia. E como tá funcionando o pós-venda, a garantia? A gente Atendimento tem a como nossa que é casa assistência, a gente assistência? tem a nossa assistência Brasil lá na todo. cidade de Ah, Cravins, tá. onde fica a nossa matriz mesmo. Legal. E a gente trabalha com frete reverso, né? Caso o cliente tenha problema No durante produto 7 ali. dias que ele comprou, ele pode efetuar a troca balcão. Hum. Fora dos 7 dias, a gente recebe a máquina em nossa assistência. Nosso técnico avalia, revisada. conserta e envia de volta para o cliente totalmente grátis. Legal. Legal. E a experiência que a gente tem aqui é Boa. que muitas máquinas são 100%, 100% Não é. volta E muito. volta, O índice de retorno nós é baixo, né? Nós falamos ali atrás, falamos sobre isso aí, né? Pós-venda, né? E pós-venda da Titan. É muito bom. Muito Com excelência.
Obrigado, Christian. Valeu. Parabéns. Estão melhorando. Verdade Tem muita mesmo. coisa para melhorar. Isso aí a gente. Tem muita coisa pra prioriza, melhorar. né? Sempre fala. Manda O que mensagem, acontece é responde que a gente rápido, tem né? que ser, Responde rápido. a gente tem que ser realista. Nós temos que ser realistas. Eu tenho uma cultura que a verdade sempre prevalece e ela sempre vence. E o bem sempre vence o mal. Tem algum respingo lá da pandemia? Nós temos que ser realistas de alguns produtos que nós importamos que não tinham uma qualidade boa, então nós tivemos problemas sim. Nós não podemos esconder e jogar a poeira debaixo, você entendeu? Debaixo do tapete. Sim. Nós temos que falar a verdade. Claro. Pode até ser que tenha algum consumidor, que tenha algum lojista que está com um produto lá da pandemia, porque imagine só na pandemia, um monte de gente com problema, todo mundo doente, gente morrendo, lá do outro lado do mundo, o cara comprando matéria-prima de tudo quanto é lugar. Eu tive muitos problemas. Por quê? Eu já tinha pago a fábrica para produzir determinado material, e aí um componente que essa fábrica não tem, ela terceirizava com outra, talvez o componente não era da mesma qualidade, e nós tivemos problema. Mas a Titânio, graças a Deus, Foi resiliente. todos os produtos, sempre trocando para o cliente. Se não tiver as peças, devolve o dinheiro para o cliente. Legal. Entendeu? Resolve o problema do consumidor final. É isso aí. Essa é a nossa intenção. Resolver o problema e não Nós deixar o tivemos cliente outros insatisfeito. competidores Bom, pensando ao contrário. Não tem problema, leva para assistência técnica. Aí a assistência técnica não tinha. demora não 2, tinha 3 problema. meses para Não tinha retornar. Demora pressa. um ano. Meu Entendeu? pai Eu amado. estou falando de empresas de renome nacional, que é muito maior que a gente, e que não resolveu o problema. A gente não pensa dessa forma. Nós perdemos vendas, sim, todos os dias. Mas nós não perdemos clientes. Isso é o Boa, mais hein? importante. Caramba, essa Rapaz, frase eu vou ter que aí, colocar aqui. Escreve aí, Cris. Essa aí- Essa foi boa, essa foi Perder forte. vendas é uma Rapaz. coisa. Perder clientes. Cliente já era. Pode ter o cliente que pode estar chateado, estar magoado, ou com atendimento, ou com um pós-venda. Eu faço questão de ir pessoalmente, pedir desculpa, pedir perdão. Essa vida, eu vejo que todo mundo erra e todo mundo acerta. A gente não pode guardar rancor, né? Tem que ser transparente e Mas a gente- verdadeiro. É né? isso aí. Eu acho que a gente tem que ser humilde, suficiente Isso aí. e reconhecer quando a gente acerta, E quando mas a gente erra. A gente tem que falar, Matheus, Faz parte você do me jogo. perdoa? Eu errei, aconteceu isso. Isso aí. É isso. Nós tivemos um problema ontem, eu desci na minha expedição. Nós compramos agora uma média aí de uns 40 contêineres de máscara de autoescurecimento. Vai chegar no próximo esse ano. 40 contêineres de máscara. O fornecedor vai vir visitar a gente agora no final da Semana que vem. E uma vendedora nossa, uma das melhores vendedoras nossas, Claudinha. Você Ei, mora aqui no Claudinha. coração de anos, hein? Claudinha. Claudinha. Um abraço pra você, Ela fez Claudinha. uma venda para um cliente nosso para meio de anos aí, um Walter da Barra Gás. Amo ele de paixão e ele ficou um pouco chateado. Ele recebeu uma caixa de máscara e dentro dessa caixa de Carneira máscara quebrada. tinha 7 carneiras Nossa. quebradas. Eu falei, mas Só não é para possível. explicar pro pessoal de casa, quem não sabe o que é Carneira é o a suporte perna da- do carneiro. Não. Tô brincando. É o suporte que vai dentro do capacete de solda para prender. E aí, Matheus? Ô, ela me mandou especialista isso. Felipe aí. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Minha expedição não ia fazer um negócio desse. Cara, desci na hora. Falei, pega as caixas. Eu quero ver. Não tinha as caixas lá, porque tava num outro depósito hoje de manhã. Pegaram as caixas, abriu as caixas. Giovanni também, meu, Sensacional. Giovanni. Todos os colaboradores que estão curtindo Fora de hoje, série, né? Giovanni. Lá, pegou, abriu a incrível. Abraço pra caixa. você, Giovanni. E ele foi lá e me mostrou aqui, Júnior, tem carneira quebrada dentro. Então esse produto veio de lá com problema. Já com problema. Não em todas. Uhum. Não sei se na hora de colocar dentro da caixa aconteceu alguma coisa. Mas a gente tem que ser verdadeiro. Claro. E tem que resolver o Esse é problema. o problema. Né? Solução. A gente solução. aprende, né, nos erros. Sim, Então aí, sim. ninguém quer errar. Não. Mas acontece. Mas acontece. Nós Faz estamos parte aí do para resolver. negócio. E ainda agora que a gente ampliou tanto linha. a linha de produtos, né? O que acaba acontecendo? O consumidor final, quando chega na loja com algum problema de garantia e tudo mais, a gente procura falar para o nosso cliente resolver isso na hora, porque o cliente vai ter uma visão boa da marca. E ele vai voltar para comprar outros produtos, porque a gente não vende só máquina elétrica, Sim. a gente vende os consumíveis também. Aham. E se você deixa o consumidor final insatisfeito, ele olha para a marca com outros olhos. Isso aí.
Então a gente tem que resolver o problema do Não, consumidor final na hora, né? Ou manda para garantia ou troca, Uhum. para ele não ficar insatisfeito. Isso com o faz produto. diferença. Fora né? que Isso faz o cliente insatisfeito, às vezes não é só ele, né? É todo É, envolve ele a tá convívio enrolando- dele, enrolando né? família, exato. Exatamente. Os amigos, ó, não compra Amigo. aquela marca ali, não. Os próprios- Os caras não resolvem o problema. Os próprios colegas de trabalho, que às vezes trabalham na oficina junto, né? Não, isso aí, ó, nós já até falamos aqui no podcast aqui, né, Matheus? Aprendi com o Joel J aí, o cara, rapaz, você deu um conselho, aquilo lá nunca mais esqueci. Nós estávamos no evento Mercado Livre, e aí na palestra que ele estava dando lá, ele falou isso aí, cara, quer dar certo o seu negócio, resolve o problema. É isso aí. Todo dia, É, todo momento, Todo só dia resolvendo que problema. tá né? acordando, Resolve o problema, porque todo isso mundo aí. tem problema, É né? isso aí. Você resolvendo o problema dele, cara, você pode, todos nós, Eu né, acho que já assim, passou eu- por alguma dificuldade. Ah, Quando é. resolve nosso problema, fica, cara, Isso. não tem dinheiro. Você paga milhões para resolver um Eu problema. tenho certeza que vocês chegaram eles onde vão chegaram porque acontecer. vocês só resolveram o problema, né? Porque é Todo dia. inevitável de Solucionando o acontecer. problema. Todo dia. Eu acho que as pessoas também vai um pouco do bom senso. Por exemplo, um tempo atrás aconteceu de um vendedor, determinado vendedor, prometer uma entrega para um cliente de determinado produto. Esses contêineres estavam na nossa filial em Joinville e eles foram carregados por 4 carretas, 0. Não vou citar o nome das carretas, da marca, mas as 4 saiu da concessionária e foram lá para carregar esses contêineres. Os 4. O que aconteceu? No meio do caminho, uma carreta 0 quilômetro saiu da concessionária e deu um problema. E parou na estrada. E aí o que aconteceu? Os 3 vieram e esse que estava a mercadoria que nós tínhamos prometido, o vendedor Nossa. prometeu para o Que cliente, não azar. chegou. Que azar. Quem que é o Era esse culpado? o problema. Quem que vai para a cruz? Nossa. É o Matheus que vai pra cruz. É o Christian. Pô, você me prometeu, mas você não tá me entregando. É. E aí? Por que você não entregou? Porque todo mundo dessa vida depende de todo mundo. Sim. É uma cadeia, engrenagem, né? né? Engrenagem que não pode parar, é isso aí. Nós temos um container que sai da China hoje, que é pra chegar com 40 dias, chega com 90. Você faz transbordo de um navio pro outro. Para em um Por causa país, de- faz transbordo de container, Por para, causa volta. de calado de navio, por causa de Nossa. mar, por causa disso, por causa daquilo. E aí? Ruptura de Nós estoque, vamos né? brigar com a natureza? Não tem jeito. Não tem. Então as pessoas precisam. Eu acho que Bom Tem Tem que senso. Eu ser acho que flexíveis, é tem que ser isso que eu falo. flexíveis. você perder venda é uma coisa. Gente, você tem que resolver o problema. Né? Porque as coisas acontecem no dia a dia. Faz Não é? parte. Sim, Não tem como. sim. Então, assim, Tem coisa que é inevitável, né? nós não podemos brigar com a natureza. Não, tem Nós jeito. não sim. podemos brigar com. Né? Com o operador logístico, Deus como me que eu vou livre, brigar guarde. com o dono do Você navio. pega um motorista de uma carreta, de um caminhão, às vezes o cara passa mal. Né? Tudo pode E o acontecer. cara não é. está entendendo, ele quer saber da mercadoria dele. Eu posso falar para vocês uma coisa com propriedade. Hoje, a Titânio, ela é interessante para muitos clientes, para muitos lojistas. Muitos lojistas compram os nossos produtos, revendem os nossos produtos E ganha dinheiro. ganham muito dinheiro revendendo os nossos produtos. Muitos. E a maior satisfação nossa hoje é essa. O cliente tem rentabilidade, Ver o né? cliente comprando, ganhando dinheiro, feliz, né? Satisfeito com o e nós vamos produto. ficar do mesmo jeito. Esse é o ciclo. Isso é gostoso. Vai nos É. incentivar a fazer quer cada mais? vez mais. Você quer mais? Eu entrei aqui na tua loja hoje, o balcão tava cheio de gente. Coisa boa. Pô, todo mundo atendendo, o cara dando risada e tal. Esse cara vai voltar. E o Carlão, gerente, abraço, Carlão. É, cara. Ê, Carlão das Carlão, Antigas, hein? gerente, eu trouxe um disco no carro que ele tava precisando, que era um disco de desbaste. Mas eu cheguei ali no balcão, já tinha 2 caixinhas de disco, ele falou, ó, pedidinho da Titânio. Não é gostoso isso? Muito É, bom, cara. se não trouxesse, ele Isso xingava. faz parte. Xinga aí, brabo, hein? Eu vejo assim, ó, tudo na vida a gente vai errar e vai acertar. Nós não estamos aqui, né? Só pra ser. Só pra errar. Ninguém quer errar, mas acontece. Né? Faz Isso. parte, né? E como você vê o mercado hoje? Questão de concorrente, nessa linha nossa aqui de ferramenta elétrica, ferramenta. Nessa Ah, linha. eu vejo assim, a gente tá buscando lá no topo da pirâmide, né? Eu só tô mirando do meio pra cima. Mas o sol nasceu pra todos, É né, isso Matheus? Quem Eu quiser. tô mirando. O market share da mercado Titânio, é muito vocês estão grande. tentando ocupar ali o top, Sim, não. top 10 ali. A gente sabe que é difícil, né?
buscar. Eu faço algumas analogias, né? A gente estava lá na Série C do Campeonato Brasileiro. E agora nós estamos subindo um pouquinho aí. Legal. Estamos saindo da B. Daqui a pouco nós vamos brigar ali. E a ideia é Subir Aqui, pra- ó. A diferença. é Tem mais alguma ferramenta nova pra mostrar pro pessoal, Felipe? Tem, eu mandei Veio, foto mostra pro aí. Luiz aí. Tem Qual mais que a gente tem? ferramentas aí. O que mais vocês estão Tem trazendo? Você falar do mercado em si, eu acredito que o mercado é imenso, é muito grande. É muito grande. Muito grande. É muito. Só falando de Brasil, né? É. Imagina. Tem muito Isso aí espaço. é de milhadeira. Tem muito. Só precisa fazer a coisa certa. Como? Porque assim, eu Essa é acredito de que. milhadeira a bateria. Eu acredito que o mercado aqui na nossa região sudeste e sul tá um pouco mais saturado, né? Até de fábricas, de pessoas também. Como tá lá pra cima, nordeste, norte? Como que o Estamos mercado crescendo bem ali É? nessa região. Manaus, a gente está crescendo bem. Roraima, nós estamos crescendo Roraima, a gente tem um Nossa, representante lá, show de bola, Vitor Leandro, abraço. lá bem. Vitor, na ponta do Paulo país. de Manaus. Paulo de Manaus. Legal, hein? Estamos indo legal. E vamos mais agora, né? Vamos crescer muito O mais. negócio falou, o Brasil é grande, né? Brasil É muito grande, é muito grande. grande. Muito grande. Você pega ali o centro-oeste, né? Tocantins. Goiás. É, Sim. bom. Goiás a gente atua bastante também. É. Apesar de ter muito mercado informal lá, do pessoal levar a pronta entrega, né? Mas a gente consegue E o fazer bom um que bom trabalho lá. vocês têm uma linha grande e para cada, eu acredito, na minha opinião, não sei, vocês vão falar melhor. Mas cada região do Brasil pega alguma linha de ferramentas de vocês, né? Sim. Como funciona essa parte aí? Não, além de pegar, o que acontece? Foi aquilo que a gente estava falando de canais de venda, né? De segmentação. Tem material de construção, por exemplo, que ele não vai comprar um parafuso A autobrocante. gente tem que dar opção Mas se pro você cliente. pegar uma loja que atende um marceneiro, por exemplo, nós estamos atendendo agora, vamos começar a atender Léo Madeiras. Esse cara, quanto que esse cara vende de parafuso? Junto com o parafuso, ele vai comprar essa parafusadeira, que é especial para o marceneiro. Entendeu? Agrega Aí valor, Você vai né? abrir um leque. Né? Entendeu? Então Verdade. você pega lá para cima, uma Realmente. determinada região, cara, qualquer Paticom que você entrar, qualquer loja de parafuso, qualquer loja de ferramenta, qualquer loja de elétrica hidráulica, qualquer loja de autopeça, o cara vai comprar um jogo de soquete nosso. Isso O aí. cara vai comprar um macaco. Entendeu? Então, assim, a oportunidade do vendedor, do representante, Muito grande. dentro daquela cidade, atender vários segmentos, é muito grande. Muito grande, verdade. O cara, se ele deixar o carro dele parado, eu fui em Brasília, você deixa o carro parado numa avenida lá de Brasília, você anda um do lado da outra, loja de Ferragistas, né? Ferragistas. Você atravessa a rua, tem mais 30 lojas. Você fica o dia Nossa. inteiro ali visitando os carros. Que é isso? Olha aí, Entendeu? Então, assim, o mercado é numa muito única grande. cidade, né? Olha aí. velho. Você A pega um famoso São Paulo método da do vida. TBC, cara. Tira a bunda da cadeira e vai visitar. Júnior, hoje, TBC, ele não pode Tira a esquecer. bunda da cadeira e vai visitar, pô. Primeira vez que Hoje, eu no ia caso, vender, a Titânio, a porcentagem hoje de venda, né, não sei se você pode falar isso, tá direcionada aonde? Qual estado sai mais aí? Estado Né? de São Qual Paulo. região? Estado de São São Paulo, Paulo, estado ainda de São campeão, Paulo. né? Não tem São jeito. Né? Em porcentagem, assim, ainda vamos dizer assim, a sua venda. Hoje, quantos por cento tá 70% São Paulo, Olha aí. 65%, 70%. o espaço? Mas é o mercado, acho que o mercado geral, assim, É. também, né? O mercado Não, para geral. você ver o tamanho Do espaço. do que não- mercado, ainda do espaço que tem. Se o cara fatura hoje 70% dentro aqui do estado do faturamento dele, agora imagina se o Brasil Sim, for, é muita coisa. mas, né? É muita 26 estados aí. E eu tô falando que aí quando a gente começa a olhar pro segmento, aí você viaja. Aí você Você pisa. imagina quantas lojas de material de construção tem no Brasil. Meu Deus. O nosso foco é achar os distribuidores, né? Porque não tem tempo de ir visitar as pequenas lojas de material de construção. O nosso foco é achar os distribuidores, os atacadistas que já têm os vendedores na rua. Por exemplo, hoje a gente atende um grande atacado lá de Minas que tem 5 mil vendedores na rua com o catálogo. Meu Deus. E a gente conseguiu cadastrar 10 itens lá. Nossa. Imagina que não tem para crescer dentro de um cliente desse. Claro. Nossa. Você imagina 5 vendedores diários oferecendo uma parafusadeira. Se cada um vender uma 5 mil vendedores com catálogo na rua diariamente, visitando as pequenas lojas e vendendo. Oferecendo o seu Peraí, produto. vocês têm 5 mil vendedores, é isso? Não, Esse, Ou é você? esse cliente, esse cliente nosso. é um cliente que eu fui Esse visitar cliente. 2 semanas atrás. Ele tem 5 mil vendedores na rua. Que é a Trombasa. É a Tambasa, atacadistas. Forte. Amigo forte, Gercinho, grande. grande abraço.
Oi, quando a gente fala em desenvolvimento de marca, a gente tem que diferenciar, né? E-commerce, o que você vende na internet, o que você vende na loja ou nos atacadistas, né? Porque eu acredito que a marca ela é mais difundida realmente no presencial, né? Na loja física, aqui a pessoa vir vendo a ferramenta na mão, dando uma olhada. A gente Porque na sabe. internet é algo assim muito superficial, né? A pessoa só vê ali, vê preço, infelizmente. Aí o cara talvez fica insatisfeito com a marca, porque realmente ele não sabe como que é a ferramenta que ele tá comprando, porque ele tá buscando preço. Mas quando a pessoa começa a vir na loja, ver a qualidade ali, É outra é outra coisa, é outra coisa. O que você vê nessa coisa. parte? O que a internet, você acredita que a internet mudou no seu negócio? Essa venda de e-commerce e essa venda Eu acho presencial, qual que é a diferença? O digital, né? Ele veio pra ficar. Isso é inevitável. A gente sabe disso, tá crescendo Sim. muito. Mas eu. Visibilidade da marca, né, Matheus? Eu me preocupo realmente. demais, tanto é que nós contratamos uma pessoa agora, que é o Jefferson, para nos ajudar com toda a parte de PME. Ela já está resolvendo e nós vamos fazer o negócio funcionar. Para dar ferramenta para o nosso representante, o lojista, trabalhar a nossa marca Isso. e ganhar dinheiro. Porque não faz sentido eu vender, porque hoje, essa semana, no mês passado, no ano passado, nós cadastramos lá 2.000, 3.000 clientes para querer comprar o nosso produto para vender online. Difícil, hein? E eu até pensei em dar consultoria pro cara que vai vender online. É muito sério, porque cada um tem a sua característica. Se você for perguntar para ele qual que é a classificação tributária que ele está enquadrado, cada um tem uma. É isso. E aí o cara quer brigar com todo mundo. De igual para igual, De igual né? pra igual. Sendo que ele Não paga tem mais como. imposto. Não tem jeito. Por outro lado, claro, tem muita gente ganhando muito dinheiro no digital. Mas ganhando dinheiro, fazendo a conta certa. Tá ganhando Bom, realmente, precisa né? entender isso. E eu, por exemplo, eu estou atendendo o Obra Max, que é do grupo da Leroy Merlin. Eu estive lá 2 semanas atrás. Home Center. É maravilhoso, o cara com 5 lojas. Na verdade, eles têm 9 lojas. 80% do faturamento deles nessas 5 lojas que já estão consolidadas. Tem uma no Rio, lá na Avenida do Estado de São Paulo, uma na Praia Grande, outra no Paraná. Só lojão. Só lojão. Faturando 1,6 bi. 1,6 bi. Varejo. No varejo. Olha aí. Babaca. Eu quero vender esse cara. Você vai falar de online pra eles não querem. Não, pra quê, né? Entendeu? Pra quê? Porque eles não querem entrar na briga de preço. É isso aí. Não vale a pena, né? Trabalha Então, mais, eu vejo o digital um caminho sem volta. Mas eu acho que tem que. A loja física não vai parar de existir nunca. Sim, realmente. É por isso que eu falo que tem que ter parcerias sólidas, mas com confiança. Sim. E que isso seja mútuo e recíproco para todos ganharem dinheiro. E quando você começa a pensar nisso, construir isso de uma maneira organizada, inteligente e honesta, jogando dentro das 4 linhas, eu vender para a MBC o meu produto por X, você vender por Y e sobrar dinheiro para você e não estragar o mercado, nem o meu varejo, porque a minha vendedora, que está lá na rua, Claudinha, que está comigo há 20 anos, ela precisa sobreviver. E o E outra? e-commerce só vende o que vende por causa do varejo também. E outra coisa, Jefferson, ele está incluído disso, e eu também estou com ele na pegada, o Felipe. Nós vamos fazer o negócio acontecer porque eu quero vender valor. Sim. Eu não quero vender Oi? preço. Chegou a hora qualidade da aí, gente valorizar a marca, Entendeu? né? Com Lá esse produto atrás, novo. com na essa qualidade. pandemia, lá na pandemia, foi inevitável, cara. Chegava a 40 containers e vendia 50. Tinha que trazer o Você produto. tava devendo, na hora que Entendeu? você tava devendo. Agora mudou. Nós surfamos uma onda irreal. Não vai voltar. Tem que ser realista. E pra mim, como empresário, isso dói pra caramba. Realmente. Você não tem noção. Você não tem noção. A curva que nós surfamos, cara. Meu, eu tava surfando uma onda de 300 metros, uma velocidade de 2.000 km, eu não caía. Era lindo. Vou fazer, mostra satisfação. Eu não tinha problema nenhum. Meu custo era desse tamanho. Eu tô usando uma analogia real do negócio. Mudou. O cenário mudou. O cenário mudou. Mudou totalmente. Mudou. Sem falar do risco financeiro. Dos aventureiros. Realmente. Das pessoas que Quantos vendedores cadastrou com você lá? 2.000? É. Olha o cara aí. fica dando pedalada, entendeu? Complicado, hein? É por isso que hoje eu falo. Nós vamos vender online?
Você quer comprar? Meu produto tá aqui. Você vai comprar por tanto e vender por tanto. Você quer? Você vai entrar no jogo para ganhar dinheiro. Isso aí. Porque Vamos colocar é um uma prazer, regra. É uma satisfação minha você comprar e ganhar. Isso aí. Porque se você não ganhar, você não vai pagar. Não vai comprar, ele não vai pagar e não vai comprar de E eu acredito que muita gente aí, que tá vendo a gente também, já vê outros podcasts, outros empresários falando. Só que muitas vezes não é a verdade, né? Não é verdade. Não, a gente tem que A ser pessoa realista. vem em Porque... fantasia, a pessoa fantasia aquele resultado Mateus. lá que a gente acha que é, o cara tá lá bem sucedido, Mateus, achando que é. Mateus. Chegou daquele jeito lá, Acho mas que vai não, arrebentar. não é a verdade. É, assistir pra, pô, é fácil. É isso Vai aí. entrar. mas é a Ali, mesma coisa. dificuldade. Mas a São gente os tem que ser famosos realista, sabe por aventureiros. quê? Não adianta. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. O cara vai pra China hoje, ele vai importar. Ele esquece que $1 ele tem que pagar R$6 pra comprar. Ué, eu não Aí sei. ele tem que esquecer que ele paga o imposto. Quando chegar aqui tem que pagar o imposto. Vou te ajudar a importar se você quiser. Eu vou ajudar vocês. Eu ajudo todo mundo. Mas faça a coisa correta. Você tem que saber que se você comprar $1.000, você vai gastar quase R$60 mil. Ué, eu não sei se R$6 vocês- mil reais. R$6.000. Vocês já viram Entendeu? algum vídeo na internet? Ontem eu acho que eu vi uma empresa X aí patrocinando um vídeo, mostrando uma trena, né? Aqui, gente, ó. Eu vi, 9800. eu vi. 9800 É. essa trena aqui, ó. Vai chegar pra você no Brasil por 6 vezes 1,5 lá, 2, não sei o quê. 20, vai ser Eles 18 iludem as reais a pessoas. Me desculpa, R$18 Matheus. reais a trena, e você aí mostra um anúncio lá, o cara vendendo R$90 a trena. Assim, você vai ter um lucro aí de 3 Eles iludem vezes. muito. Não, você tá. Não é bem E aí? assim o negócio. E aí, né? Não é bem E assim o negócio. muitas pessoas acham que vai ser Acha que é fácil. fácil e se aventuram. Matheus, primeiro que eu não compraria uma trena de R$90. É, que treina tá laser? Olha pra você ver, É meu. uma trena laser? E eu vejo que Ah, esse mundo digital agora, com a abertura da China, eu acho que, meu, aquilo que eu falei, o sol nasceu pra todo mundo. Sim, claro. Todo mundo tem o de ir direito, lá e comprar. né? Desde que faça a coisa correta. Mas precisa fazer conta. No digital é a mesma coisa. Quanto que você paga de taxa hoje para os marketplaces? Entendeu? Quanto você paga de frete? Se o cara não colocar tudo na ponta do lápis, a gente sabe. Eu perdi muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas eu perdi muito. Com quem vende online, porque não fez conta. Não fez conta. E a conta chega. Conta chega, não tem. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma hora ela vai chegar. E chegou. Às vezes vai queimando produto pra cobrir uma Pra conta mim, aqui, com uma conta ali. Para a empresa que surfou essa onda maravilhosa e hoje não existe mais, tá? A onda baixou, né? Exatamente. É difícil para mim. Por isso que eu estou buscando o quê? Organizar cada vez mais e vender valor, claro que com um produto que também vale a pena, né? Mas para o meu cliente comprar esse produto e ganhar É dinheiro. isso aí. E ter esse controle. Ter esse controle. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para isso? Como que eu faço para me chegar no consumidor através de vocês? É essa a estratégia Uhum. que nós temos que usar. Para que esse cara compre essa ferramenta e aí ele fala para todo mundo que a ferramenta é boa, Sai que ela tem satisfeito. qualidade, porque aí o negócio vai escalar. E que você ganhe dinheiro. Isso aí. Porque eu vejo, não com a Titânio, mas eu vejo muitas outras marcas de renome, muita gente queimando a marca. Queimando o produto. Entendeu? Só vendendo, né? E aí o que acontece? Vai ter problema lá na frente. Vai. Vai Infelizmente. ter problema Uma hora ou quem tá outra, a fazendo, conta chega. quem tá vendendo, Cai. e vai ter problema o cara da indústria. Uhum. E o maior problema que esse cara vai ter dessa indústria é com o resto do mercado. Que vai perder a credibilidade. Então a gente tem que ficar. Hoje, eu sou muito assim, pé no chão para falar assim, para determinar o cliente, falar assim, nós não vamos vender. É melhor não vender. Melhor deixar o produto na prateleira. Eu criei uma estratégia de colocar os produtos na época também, né? Exclusivos para determinados clientes. Só que chegou uma hora que o mercado também não absorve. Entendeu? Ele não absorve. Isso Não aí. adianta você falar para mim que vai trazer 1 milhão de garrafa de café, que o mercado já E está vai abastecido, vender vai sempre. demorar para Vai vender. demorar. Entendeu? Tu tem Não é um tempo, né? produto consumível. Isso. Claro, a gente sabe que o mercado é muito grande, mas vai chegar uma hora que vai dar uma estagnada. E sempre, quando a gente busca qualidade, né? A gente já vai na contramão dessa linha, né? Exatamente. Olha aí a qualidade dessa parafusadeira. Né? Entendeu? Top. Então eu acho que assim, a gente tem que buscar estratégias inteligentes
Isso aí. principalmente no online, Pra ser diferente Agregar no valor. mercado. para agregar valor e vender com margem. Isso. E o que eu quero para os nossos clientes é isso, que eles Isso ganhem aí. dinheiro. Quanto mais eles ganharem, mais eles vão comprar e mais a gente ganha E também. mais feliz a gente fica. Isso aí. Muito bom. Pô, que alegria Ó, ter aqui vocês. Muito hein? bom. Só para finalizar, então, ô Júnior, para quem não conhece ainda a Titânio, o que você diria hoje, para quem não conhece a marca Titânio, e nesse MBC Cast, né? Aqui que todo mundo vai assistir. Grande honra participar do MBC pra Cast. nós. Você é uma diria honra para quem vocês. não conhece a marca Titânio, aí, Júnior? Para quem não conhece, pode ter certeza que vai conhecer. De um jeito ou de outro, vai Pode ouvir, ter certeza que vai ouvir conhecer. falar da gente aí nesse Brasil afora. Vai chegar. E assim, eu gostaria de pedir para quem não conhece também uma oportunidade. Dá uma oportunidade para nossa marca. Experimente algum Eu acho que vai ser produto legal. Entendeu? Isso aí. É uma empresa pequena, uma empresa familiar, é uma empresa que não é engessada. Né? Flexibilidade. A gente é flexível, a gente consegue fazer negócio. Claro que agora nós vamos ter as nossas regras para vender no online, que isso vai ser muito bom para todo o mercado. E é por isso que a gente não para de cadastrar clientes novos. Entendeu? Hoje, se o cara der uma gulgada aí e colocar Titânio, ele vai conhecer. Então, assim, ele quiser montar uma loja exclusiva da Titânio, a Titânio tá lá de porta aberta. Dá uma oportunidade. Começa. Boa. Escalar, entendeu? Vai conhecer a gente lá na Esse dia eu vi um Paycom. vídeo aí, né, no cliente. É, você viu que bacana? Rapaz, É lá em tava só Tupã aquela produto loja. Titânio, É um Tupã. senhor, senhor que ele tem um ferriaço. Olha que bacana. Ele tem um ferriaço em Tupã. E ele simplesmente é apaixonado pela nossa Os marca. produtos da Titânio. Ele é apaixonado. Teve um outro cliente que eu fiquei até constrangido esse dia, que a hora que eu vi, eu falei, não é possível. O cara fez um bolo de aniversário, escreveu Titânio no bolo, Ô, louco. e atrás, As bexigas tudo preto e bexiga tudo amarelo. preto e amarelo. Pô, esse cara merecia uma caixa de picanha. Não, não. Merecia uma caixa de picanha. Não, é legal. Inclusive, esse senhor de Tupã, ele quer que eu vou lá agora pra dar uma entrevista lá na rádio, na TV e tal. legal. Eu falei que eu vou, porque é parceiro, pô. Tem que ir. Igual a ele, nós temos vários espalhados pelo Brasil. Tem que vestir a camisa. Entendeu? Não somos os melhores, nós somos uma empresa pequena, mas nós estamos buscando parcerias sólidas, concretas, para que todos ganhem. Uma via de duas mãos. Muito bom. Eu sempre falo assim, uma mão lava a outra e as duas lava a cara. Sou muito reto e muito sincero. Muito bom. né? Muito bom. Eu acho que é- muito bom. É aquilo que eu falo. Igual eu tenho em Ribeirão e na região, tem muitas lojas, muitas. Depois eu posso até passar o nome para vocês. Que eu ajudei a fundar essas empresas e essas lojas. Graças a Deus, eu tiro o chapéu para esses empreendedores que acreditaram em mim. E essas lojas estão hoje com várias famílias lá dentro trabalhando, com vários funcionários. Então, olha só que bacana. Quantas famílias, quantas pessoas indiretamente a gente, Estão sendo Não melhorados ajuda, pela sua marca, né? né? É lindo isso, cara. Ó, antes de finalizar aí, eu vou enviar pra você as máquinas de solda novas. Manda Vê aí, se você consegue manda aí. soltar aí, porque eu trouxe no carro aí, mas a gente não descarregou ainda. Manda no meu. Eu vou mandar aí, vídeo de tô sempre. mandando agora. Manda no de sempre. As máquinas Cliente ficaram tá ansioso, hein? sensacionais. Eu trouxe um pouquinho aí no meu carro. O que coube eu trouxe pra vocês colocarem na loja física e já começarem a vender. Boa. Deixa o concorrente Manda aí. tremer na base. Então, ó, o primeiro cliente que tá recebendo as máquinas são vocês. Ô, que honra! Rapaz! Esse Titânio. É isso aí, parceria É de isso aí. sucesso. Felipe, manda aí então. Tô te mandando aí. Rapaz. O que mais? Moral, hein, Aí, gente? podcast, é isso aí. Vamos ver. Não, você não Eu mandou. quero. Vai mostrar essas Não, fotos manda aí. no outro. Já vamos finalizar? Já? Cada hora aí. É, ué. Manda no outro aí, vamos ver. Cada hora tem que mandar em um, o homem. E aí, vocês gostaram de participar hoje? Muito Gostei, legal. Matheus, eu quero, pra gente finalizar, te agradecer muito de coração. Você, Ah, a gente o agradece. Christian, seu o pai. Luiz, agradecer o Márcio também. Eu acho que o caminho que vocês estão traçando é um caminho bom, é um caminho que eu acho que Estão no caminho vai certo. ser muito próspero. Quero Obrigado. parabenizar a MBC pela honestidade, pela confiança. Parceiro a gente já é, mas a confiança, eu quero que essa confiança prevaleça por... Claro. né? É a verdade, né? A verdade, verdade aquele na negócio que eu frente te de falei tudo. é reto, é sincero. Então, assim, você tá de parabéns, tá aí no comando da empresa. Tem um braço aí que é o Christian também, meu, sem palavras Sim, para bicho. agradecer vocês. Obrigado. E me colocar à disposição, colocar a empresa à disposição de vocês.
Pra gente jogar dentro das 4 linhas, tá? Pra gente trabalhar junto. Nós temos que trabalhar junto, Sim. pra ganhar junto. E pra Temos que dar a mão e ser satisfazer parceiro, né? e atender com excelência os nossos clientes, que são os consumidores finais. É isso que a gente pretende, é isso que nós vamos fazer. E eu vou trabalhar. Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Nós seremos, já estamos sendo, assediados Pelo mercado. por clientes, por representantes, por vendedores. Eu não vou olhar para trás dos erros que nós cometemos, porque eles já estão sendo corrigidos. Mas pode acontecer no futuro. E o que nós vamos fazer? Consertar. Resolver. Resolver problema. É isso. Isso vai acontecer. Deus me livre e guarde, o cara pega uma parafusadeira dessa e tá lá no 10º andar, ela cai. Vai ter problema. Uma inversora, a mesma coisa. Mas nós vamos resolver. O problema não é errar, né, João? O problema é repetir o erro. Então, assim, obrigado mesmo de coração. Primeiro podcast que eu participo Olha da aí, minha que vida com 55 anos. Só aproveitando a deixa aí, essa parceria muito interessante. Eu gostaria de agradecer também ao Matheus e ao Christian aí, que eles abraçam todos os produtos novos que chegam nosso, eles colocam na loja física, colocam e graças a Deus vai embora. Tá certo? Amém. E o cliente, consumidor final, sempre gosta. Tem que Com ficar. certeza. Deixar ele feliz. Nós que agradecendo, né, Matheus, aí? O Júnior, Vambora, o Felipe, pela parceria. O Bruno, né, que não veio aqui. É. Mas Um abraço tá pra ele aí, também. junto com essa parceria aí forte aí. Abraço, Bruno. Vai casar com a chinesa lá, não. Fica pra lá. Mas obrigado mesmo pela parceria, viu? Sim. Imagina. Aí as máquinas aí, ó. Essa aí é a primeira mão, ô, Felipe. Aí tem as novidades. Essa é a multiprocesso, cara, Synergy. Olha aí. Bonito, Essa é o hein? rolo de arame de 5 quilos, né? Arame MIG. Ela faz os 3 processos de soldagem. Tanto MIG, tanto TIG, tanto eletrodo. Máquina. Dá vontade de aprender a soldar, né? Na hora que você olha isso aí. Aí eu manjo. Rapaz, chega que você tá feio. Eu tô querendo montar minha oficina lá no fundo de casa, cara. Tô doidinho já. Esses armários de ferramenta com essas máquinas de solda, tô doidinho. E essa aí é a Essa é Arclight. 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 Pô, deixa o Cris falar o nome da próxima. Airclut. Essa Tem aí. a Forge X também. Temos ela com 160 amperes e com 200 amperes Tá também. chegando mais 5 A modelos. 160 é bivolt e a 200 amperes é 220 só. Quem deu esses nomes aí pra essas máquinas aí? Esse aí foi o Bruno. É? Alô! Nome forte no interior. Criativo, hein, o Vitor? Criativo. Criativo marketing lá. Ah, gostaria muito de agradecer o Vitor também, ele que preparou essas lâminas aí que a gente tá apresentando. Boa. E tá ajudando a gente com os manuais, com as embalagens. Trabalho produto legal, novo, hein? Tá fazendo um trabalho muito bom. Obrigado, Vitor. Legal, muito bom. Muito bom, velho. Então a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Imagina. a gente que agradece. E eu acredito que tem muito mais histórias pra ser Sim. contadas, né? É o primeiro episódio de muitos. Agora o primeiro da série. Eu tava muito preocupado, mas depois eu fui. Não, Ah, lá, tô tranquilo. É, aí, ó. Tá em casa, né? Tá em casa. Aguinha, cafezinho. É. Agora vamos pra parte mais importante, Luiz. Agora, pessoal, a gente vai despedir porque a gente precisa vender, tá? Bora trabalhar. Bora fazer o quê? PBA? PBA? Senão, pô, A gente precisa vender. Vamos PVC. PVC? Bora tirar a bunda da cadeira e vamos vender, pô. Agora nós vamos fazer o TBC, nós vamos sair dessa sala aqui e vamos pra Vamos outra. pra outra vender. Fechamento de Um e-mail. abraço, gente. Até a próxima. Abraço. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.